Viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen. Faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol da Bandeirantes, para você, ouvinte da Bandeirantes, para todos os cantos do Brasil. A partir de agora começam as emoções da semifinal da Copa do Brasil, Clássico Carioca. Vasco e Fluminense vão se enfrentar pelo primeiro jogo da semifinal. É Copa do Brasil, vale vaga na final. Primeiro capítulo nesta noite de quinta-feira. Vasco e Fluminense no estádio do Maracanã, no FM 90.9, na faixa estendida 86.3. O Vascão manda o seu jogo no Maracanã. Fluminense, estádio dividido, 50% para cada lado, mas a vontade de avançar para a final da Copa do Brasil, na Bandeirantes. Vasco e Fluminense vão jogar no Vasco. Teve uma caminhada importante, passou pelo CSA, superou um dos seus rivais, superou o Botafogo. E o Fluminense do outro lado, hein? Ganhou do Internacional, passou pelo Bahia. 7 jogos invictos sob o comando de Luiz Obedia. 8 da noite, rola a bola. 26 minutos. Como é bom o trabalho de Zubeldia. Como é bom o trabalho do técnico do Fluminense. Na Bandeirantes já tem a semifinal da Copa do Brasil. De um lado o Vasco, do outro lado o Fluminense. Na Bandeirantes vale vaga para, quem sabe, pegar o timão. Ontem, Corinthians venceu 1-0 para cima do Cruzeiro. Fora de casa, hein? Transmissão no microfone da Bandeirantes. Será que no domingo é show do timão? Nada tem a ver com isso, Zubeldia. Venceu nos últimos 7 jogos, mas agora a parada é séria. O Vasco sabe da importância de vencer o jogo. Quero os destaques da Bandeirantes, quero a informação do Vasco, a informação do Fluminense, trazendo a reportagem da Bandeirantes. Boa noite a você, repórter Bandeirantes. Tudo bem, Bruno Migliossi? Fala, Martelli, tudo bem? Abraço pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes para mais uma decisão. Noite importantíssima e o palco não poderia ser melhor. O Maracanã dividido, metade. Fluminense e Vasco da Gama decidem pela primeira vez o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Importante dizer, Pedro Martelli, que dos lados do Vasco a situação não é boa, definitivamente. Últimos 8 jogos no Brasileirão, 7 derrotas. Fernando Diniz pressionado e só está no comando porque a Copa do Brasil ainda alimenta uma esperança de encerrar, quem sabe, um jejum de 14 anos sem título. São 14 anos sem conquistas pelo lado do Vasco, que em 2011 foi campeão dessa mesma Copa do Brasil pela primeira e única vez. Desfalques importantes para o jogo de hoje. Lucas Piton, lesionado, não está à disposição pelo lado esquerdo. Pumita Rodrigues é a opção de Fernando Diniz, que também não conta com Garré, Jair, Adson. São muitos problemas para um Vasco que tem muitas dificuldades. Um time que teve um ano para se esquecer, mas que ainda alimenta esperanças de ser de novo campeão. O Cruz Maltino jogando no estádio do Maracanã, palco em que o Fluminense, o adversário da noite de hoje, não só não perdeu no comando do Zubeldia, como venceu todos os jogos. 9 jogos, 9 vitórias e um aproveitamento muito bom do comandante argentino, que, repito, últimos 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates.
vaga direta já garantida na próxima Copa Libertadores. As fases são muito diferentes, mas os cariocas hoje iguais, dentro de campo no estádio do Maracanã, meu caro Pedro Martelli. Neste momento, Vasco e Fluminense se aquecem no gramado do estádio do Maracanã. Thiago Silva está ali concentrado, confirmado para o jogo. A experiência de um jogador de seleção brasileira. Vale vaga na final da Copa do Brasil. Soteldo também confirmado. Jogadores da Bandeirantes escalados e definidos. De um lado Vasco, do outro lado Fluminense. Na Bandeirantes eu quero destaque do Flu, que aquece em campo, hein, Milhossi? Que aquece em campo. Vasco e Fluminense se aquecendo no microfone da Bandeirantes, falando de Vasco e Flu. Bruno Milhossi, mais uma dos dois times aí, Milhossi. Vamos lá, começando pelo Fluminense, porque já estamos vendo no gramado do estádio do Maracanã o atacante Soteldo, hoje titular. Inclusive, teve confusão com o Vasco quando ele caiu pelo Santos em 2023, em um reencontro também entre Soteldo e o Vasco da Gama, que começa hoje como titular, já que o Canóbio está suspenso. Cano e Manuel são outros lesionados pelos lados do Fluminense. Falando mais do Vasco da Gama, que tem hoje Verratti no banco. O artilheiro do Vasco na temporada perdeu a posição para o garoto Ryan. Esse é um destaque, inclusive no radar da seleção brasileira, assim como o Paulo Henrique, lateral direito que esteve nas últimas convocações do técnico Carlo Ancelotti, confirmado entre os 11 do Gigante da Colina. Daqui a pouco a bola rola no Maracanã para um grande clássico na semifinal, Martelli. Jogo da volta no domingo também é no estádio do Maracanã. A volta, a combinação entre os dois times. Jogadores aquecendo no gramado. A volta é no Maraca, estádio dividido. Não sei se tem essa história, Leandro Quesada, de quem manda o jogo, de favoritismo, de ter o torcedor em casa. Acho que isso não. Na análise do microfone da Bandeirantes, a leitura do jogo, Leandro Quesada. Vale vaga na final da Copa do Brasil. Vasco e Fluminense nesta noite. Boa noite a você, Quesada. Grande Martelli, tudo bem? Boa noite a você, Milhossi, os nossos ouvintes. Eu acho que não tem nada a ver, porque o Maracanã também é casa histórica do Vasco da Gama, né? Muitos vascaínos aí nas redes sociais dizendo, mas tinha que jogar em São Januário e tal. Eu acho que não muda nada, sinceramente não muda absolutamente nada. Acho que o Vasco se sente à vontade jogando no Maracanã, esse grande clássico com o Fluminense. Depois, na volta, mais uma vez, o Maracanã sendo o palco para definir o Carioca, que vai para a grande decisão. Hoje, não é? O Corinthians à frente por roubar o favoritismo do Cruzeiro. Então, a gente poderia dizer que o Corinthians está com a faca e o queijo na mão para fazer essa decisão. E se eu tivesse que fazer uma aposta de quem passa nesse duelo Fluminense e Vasco, eu diria Fluminense. Olha, 2 meses eu falava que era o Vasco, tá? Eu me enganei com aquela campanha lá maravilhosa. Milhossi já contou pra gente. Uma campanha incrível que o Vasco fez com o Diniz e depois veio a derrocada. A propósito, do Diniz, Martelli, é o ponto de encontro dos dois times, né? O Diniz fez um trabalho fabuloso no Fluminense, campeão da Libertadores, trabalho que o conduziu, não é? No Fluminense também para a seleção brasileira. Depois tomou aquela chapuletada do City, mas qual time brasileiro conseguiria parar aquele time do City? E aí, vindo para o Vasco da Gama, ele encontrou uma coisa totalmente diferente. Um clube desorganizado, sem tanto dinheiro assim, e está tentando movimentar essa máquina. Se conseguir levar o Vasco para a final e o Vasco fechar o ano campeão da Copa do Brasil, uma estátua, um busto para o Diniz. E do lado do Fluminense, um trabalho que está sendo elogiado do Zubeldia, levando o time para a Libertadores e tendo a chance, nessa reta final, de conquistar o título da Copa do Brasil, que é um importantíssimo título para qualquer time do futebol brasileiro. Em linhas gerais, eu acho que o Fluminense tem aí um ligeiro favoritismo para cima do Vasco da Gama. Mas como o Corinthians conseguiu tirar o favoritismo do Cruzeiro, por que não acreditar que o Vasco faça o mesmo contra um grande rival do Rio de Janeiro, Pedro Martelli? Fala no microfone da Bandeirantes, Leandro Quesada. Já vai rolar a bola pelo primeiro jogo da semifinal. Outro lado da chave da Copa do Brasil. Corinthians ontem à noite venceu no estádio do Mineirão. 1-0 para cima do Cruzeiro. Transmissão do microfone da Bandeirantes. Ulisses Costa trouxe a vitória com o gol de Memphis Depay. Pro Timão, 0 pro Cruzeiro. A definição do domingo, assim como será a definição também no domingo para Fluminense e Vasco. Neste momento, jogadores do Fluminense indo pro vestiário, jogadores do Vasco também indo pro vestiário. Tô de olho no público, hein? Tô de olho em quem chega em maior peso. Se é o torcedor do Fluminense
ou se é o torcedor do Vasco. Na Bandeirantes, o plantão esportivo da Bandeirantes no QG. Boa noite a você, Lucas Bueno. O futebol brasileiro já acabou, Martelli, mas o futebol internacional segue com todo o peso. Hoje o Real Betis ganhou do Dinamo Zagreb na Europa League por 3-1 com gol do brasileiro Antony. Gol aos 37 do primeiro tempo que garantiu a vitória para o Betis. O Young Boys ganhou de 1-0 do Lille. O Nottingham Forest ganhou de 2-1 do Utrecht da Holanda. Gol de Igor Jesus. Stuttgart ganhou de 4-1 do Maccabi. Porto ganhou de 2-1 do Malmo. Aston Villa ganhou de 2-1 do Basel. O Fenerbahçe ganhou de 4-0 do Brann com 3 gols de Anderson Talisca, brasileiro. O Lyon ganhou de 2-1 do Al Red Eagles. Bolonha ganhou de 2-1 do Celta de Vigo. A Roma ganhou de 3-0 do Celtic da Escócia, além de diversos outros resultados, como o Shakhtar Donetsk ganhando de 2-0 do Spartans. Gol de Luca Meireles, brasileiro, ex-promessa do Santos, Martelli. Futebol da Bandeirantes vai transmitir para você daqui a 17 minutos nesta noite de quinta-feira. Vasco e Fluminense se enfrentando ao primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Quem vence, quem sai à frente nesta primeira perna? Na Bandeirantes no FM 90.9, na faixa stand de 86.3, para todo mundo ligado aqui também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Daqui a pouco as escalações dos times na Bandeirantes, você sabe, já tem Vasco e Fluminense, porque o futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. A 12ª e última etapa da temporada 2025 da Stock Car será realizada no Autódromo Internacional José Carlos Paz, em Interlagos, entre 12 e 14 de dezembro. Além de representar um marco histórico, com a definição do 47º campeão da principal categoria do automobilismo brasileiro e o primeiro sob a nova era de carros da geração SUV. Rede Bandeirantes de Rádio. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Band Cidade.
De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta, grande aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Deputado Federal Baleia Rossi. Algumas novelas parecem que nunca terminam. Brigas que tiram o foco do que o Brasil precisa. O MDB transforma trabalho em resultado. Como, por exemplo, a reforma tributária, que simplifica a tributação, deixa a cesta básica com 0 imposto, barateando o alimento. É mais emprego, é mais renda e mais qualidade de vida para sua família. Vem com a gente construir bons capítulos. Feliz é o MDB. Tô curtindo o futebol desta noite de quinta-feira no microfone da Bandeirantes, é a Copa do Brasil. De um lado tem o Vasco, do outro lado tem o Fluminense. Absolutamente ninguém. Não tem ninguém no gramado do estádio do Maracanã neste momento. Somente o sistema de irrigação ligado. Já as equipes vão subir para o gramado para a definição da primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians ontem venceu por 1-0 no Mineirão. Memphis Depay, pro Corinthians, 0 pro Cruzeiro. Jogo de volta no domingo. Domingo a definição dos dois finalistas no microfone da Bandeirantes. Com toda a cobertura, é claro. De Corinthians e Cruzeiro. Neste momento, aguardando a entrada dos jogadores. Vamos gerar nossa equipe de destaques da Bandeirantes, trazendo os grandes de São Paulo. A informação do Palmeiras falando do Verdão. Chega mais, Guilherme Agrela. Oi Martelli, tudo bem? Um abraço para você, um abraço a todos que nos acompanham aqui no microfone de esportes da Rádio Bandeirantes. Neymar vai passar por uma artroscopia no joelho esquerdo na semana que vem. Além disso, o camisa 10 deve começar as suas conversas em busca da renovação de contrato para a próxima temporada. Ele que tem vínculo com o Peixe até 31 de dezembro deste ano. Neymar pode ficar no Santos visando a Copa do Mundo de 2026. Tá aí o destaque, a informação do Santos do Peixe, de Guilherme Agrela. Agora sim, o destaque do Verdão, o xará dele, Guilherme Maciel. Fala Martelli, o Palmeiras formalizou ao Atlético Mineiro a execução da cláusula de compra dos direitos do zagueiro Bruno Fux, que estava no Clube Paulista por empréstimo desde fevereiro de 2025.
uma negociação que envolveu a ida do lateral Caio Paulista ao Galo. O valor da operação gira em torno de cerca de 4 milhões de euros acima do que o Atlético Mineiro havia pago ao CSKA Moscou pelo defensor. E agora resta apenas a parte burocrática para o anúncio oficial. Quero o destaque do Timão falando do Corinthians, chega mais já na Pedro Cohen. O Corinthians já iniciou os trabalhos para a partida de volta da Copa do Brasil, que será disputada no próximo domingo, às 6 horas da tarde. Depois da vitória por 1-0 sobre o Cruzeiro na noite de ontem, o Timão voltou a São Paulo na manhã desta quinta-feira e já treinou. Os atletas que participaram de mais de 45 minutos no jogo de ontem fizeram apenas trabalhos regenerativos. Os demais foram a campo junto com o técnico Dorival Júnior. A informação do São Paulo falando do tricolor paulista Paulo do Vale. Ainda com muita resistência interna, o empresário Diego Fernandes volta a sinalizar por uma SAF no São Paulo, em encontro com o sheik árabe Khalfan Belhou, que é diretor executivo da Dubai Future Foundation. O empresário tenta de alguma forma diminuir a resistência por parte de conselheiros, lembrando que a atual gestão de Júlio Casares tem um acordo com a Galápagos, caso queira transformar o São Paulo em SAF. Futebol da Bandeirantes vai transmitir para você daqui a pouco o Vasco e Fluminense do estádio do Maracanã, um show de luzes. Eu quero o destaque do time de jornalismo da Bandeirantes, Cristiano Pavec. Oi Martelli, boa noite para você e para quem está conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Um dia depois do vendaval que atingiu São Paulo, os transtornos continuam afetando milhões de pessoas e não é só na região metropolitana da capital. Isso porque o aeroporto de Congonhas continua com muitos reflexos da suspensão de voos de ontem. De acordo com a última atualização da AENA, que administra o terminal, são 66 chegadas e outras 51 partidas canceladas hoje em Congonhas. Esse cenário gera reflexos em cascata em outros aeroportos do país, como Brasília e Rio de Janeiro. Por isso, a orientação é: quem tem viagem programada deve verificar a situação do voo antes de se deslocar aos terminais. De acordo com a Enel, mais de 900 mil clientes permanecem sem energia elétrica na cidade de São Paulo. Em toda a área de concessão da empresa, são cerca de 1.300.000 endereços. Segundo a companhia, o vendaval causou danos severos à infraestrutura elétrica, afetando o fornecimento em diversas regiões. E em algumas localidades será necessária a reconstrução completa da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, de cabos, Martelli. Esse é o Futebol da Bandeirantes na mesa de som de Michel Lopes, na central de Beto Rebeque e Caiame Martins, o centroavante Caiame Martins. No switcher, Alexandre Marques, no digital, Alessandra Wade. Um abraço a você, Joel da Atena. Eu quero todos os repórteres da Band. Joel da Atena, valeu, amigo. Curtindo o microfone da Bandeirantes aqui. Torcedor do São Paulo, abraço, Joel. Já vai começar o jogo. De um lado o Vasco, do outro lado o Fluminense. Vale vaga na final da Copa do Brasil. Times perfilados na boca do túnel para a entrada ao estádio do Maraca. Sonsaço da Bandeirantes. Ouça o barulho da Bandeirantes no Maraca. É a disputa, hein? De um lado o torcedor do Vasco, do outro lado o torcedor do Fluminense. 50% para cada lado, divididas as torcidas. Um show de fogos que atinge um dos maiores palcos mundiais do futebol brasileiro e mundial, se não o maior mundial, hein? Que é o Maraca, estádio do Maracanã, recebendo Vasco e Fluminense. É o primeiro capítulo de 180 minutos. Serão 90 hoje, outros 90 no domingo. Vasco e Fluminense na Bandeirantes. Quero escalar os times no microfone da Bandeirantes. Começando com o Vascão, de Fernando Diniz. A fase não é boa, né? Não vai bem no Campeonato Brasileiro. Terminou mal. Vem de goleada pro Galo, mas é para virar a página, torcedor Cruz Maltino. O Vasco, campeão de Libertadores, tetracampeão brasileiro, uma Copa do Brasil no currículo. Na Bandeirantes, a escalação do Vasco. Bruno Migliossi. Vamos todos cantar de coração, a cruz em mão é o Escalando o gigante da colina, que acredita que na Copa do Brasil as coisas podem ser diferentes. Do técnico Fernando Diniz, que manda a campo Léo Jardim no gol. Na direita, 96 para Paulo Henrique, linha de zaga. De 46, Cuesta, e 30 para Robert
de Renan. Pela esquerda, Pumita veste a 2. Meio de campo de 88, Barros 23, Thiago Mendes o 10. É Felipe Coutinho. No ataque 17, Nuno Moreira. 11 para Andrés Gomes. O centroavante, moleque da base, cria do Vasco. 77, Rayan. Repeteco do Vasco. Com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodrigues. Barros, Thiago Mendes e Felipe Coutinho. Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan. E o banco de Fernando Diniz Biliossi. Opções para Diniz: Pablo, Vitor Luiz, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Tietê, Paulinho, Matheus França, David, GB e o centroavante, o pirata Pablo Verrete. Escalado Cruz Maltino definido, pronto para o jogo de daqui a pouco. É a semifinal da Copa do Brasil, 8 da noite, rola a bola no estádio do Maracanã, outro lado do clássico carioca. Cadê o Flu? O Fluminense invicto a 7 jogos. Campeão de Libertadores, também tetracampeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil. Na Bandeirantes vem a escalação do Fluminense. De coração, sou do clube. Escalando o tricolor carioca, no técnico Zubeldia, que manda a campo um Fábio no gol, na direita 2 para Samuel Xavier, linha de zaga de 3, capitão Thiago Silva, além dele tem o Freitas que veste a 22, pela esquerda o René, é o dono da 6, meio de campo de 8 Martinelli, 16 Nonato e 32 para o argentino Lúcio Acosta, no ataque 7 para o baixinho Jefferson Soteldo, 90 para Kevin Serna, o centroavante veste a 9, EV, tal do Everaldo. Repeteco do Flu. De Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta, Soteldo, Kevin Serna e Everaldo centroavante. Martelli. E o banco de Luiz Zubeldia. Opções para o argentino que vem de ótimo retrospecto: Pitaluga, Inácio Bernal, Guga, Thiago Santos, Hércules, Riquelme, Lima, Paulo Henrique Ganso, Keno, Lavega e John Kennedy, o JK. Tá tudo pronto no microfone da Bandeirantes, escalado e definido. Fluminense e Vasco também tá pronto para o jogo. Jogadores tomando cada um a sua posição no estádio do Maraca. Que isso, hein? Um show espetacular no Maracanã. Quero saber, na Bandeirantes, quem apita o jogo? Rafael Klaus, dono do apito, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Maniz e Alex Sangue Ribeiro. Quarto árbitro é Alex Gomes Stefano. Quem cuida do VAR é o Daniel Nobre Bins. Leandro Quesada fala no microfone da Bandeirantes. Está pronto o Fluminense, está pronto o Vasco. Quesada. Estava aqui em off. E o Zubeldia, hein? É, Zubeldia, né? Grande Zubeldia. Saiu pela porta dos fundos do São Paulo, está fazendo um bom trabalho no outro tricolor. Eu estava comentando em off aqui com o Miliozzi, né? Os dois artilheiros dos dois times estão fora, né? Bom, o Verrete está no banco e o Cano, esse de fato nem no banco está, não é? Dois artilheiros argentinos que não vão poder jogar esse grande clássico carioca entre Fluminense e Vasco, no momento em que o árbitro está conversando com o Coutinho, a estrelinha do Vasco da Gama, e o Thiago Silva, esse histórico jogador da equipe do Fluminense. Não sei se o Miliozzi tem algum detalhe aí. Para pontuar, né? O Verrete com 26 gols no ano e o Cano 20. Nenhum dos dois como opção hoje. Juntos fizeram 46 tá no banco, gols. Né? Isso, 46 gols. O Rayan tem 19, é o segundo do Vasco, hoje assumiu a posição. Esse Rayan é a melhor coisa que o Vasco da Gama tem. Eu gosto muito do Nuno Moreira, acho que é um português que está desenvolvendo muito bem esse jogo do Vasco da Gama, apesar de um momento ruim, não é? A propósito, se você juntar Verrete, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira, esses são os 4 caras que mais marcaram gols com a camisa do Vasco da Gama. Vai fazer falta o Piton, né? O Puma vai fazer o lateral pela esquerda, embora ele seja pela direita, não vai mexer com o Paulo Henrique, claro, né? E do lado da equipe do Fluminense, eu sinceramente tenho uma empolgação em relação ao Soteldo, ao Lúcio Acosta. Eu sinceramente não vejo absolutamente nada nesses jogadores, né? Não vejo. Mas enfim, é o time que o Zubeldia vai colocar em campo, principalmente com esse meio campo formado com o Nonato e Martinelli, mandando o Hércules, que fez um belíssimo Mundial de Clubes, para o banco de reservas. Um jogo muito parecido, muito igual, um ligeiro favoritismo aí para o Fluminense. Não sei se é hoje que alguém vai conseguir fazer um placar elástico a ponto, Martelli, de já garantir praticamente a classificação nesta noite de quinta-feira. Tem muita gente torcendo para que isso aconteça, mas acho que não vai rolar, não. Já classificar hoje, né? O sonho do torcedor do Flu é já terminar hoje classificado.
E do Vasco também. Do Vasco também, né? E de tantos outros. Na Bandeirantes da Fibra 90.9 na faixa estendida em 86.3 do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. No centro do gramado, vai começar o jogo, é a semifinal, é o primeiro jogo da Copa do Brasil, um clássico nacional, mas que também é um clássico carioca. Vasco com seu primeiro uniforme ao lado direito, à esquerda fica o Fluminense também com seu primeiro uniforme. Rainha autorizado, bate na bola, começa o jogo no Maraca. Curtindo o futebol da Bandeirantes nesta noite de quinta-feira. Sai pro jogo, Vasco sai pro jogo também o Fluminense. Começa o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Valendo a vaga na final, primeiro jogo, mando entre aspas do Vasco, hein? Domingo tem Fluminense e Vasco também no microfone da Bandeirantes. Lateral para Vasco bater no campo de defesa pela meia esquerda, toma distância, vai para a cabeça lateral, Puma Rodrigues. Quarta marcação do Fluminense, põe para fora. Novo lateral, manual para a equipe do Vasco bater no campo de defesa. Comecinho de jogo para você curtindo no microfone da Bandeirantes. Samuel Xavier chegou para botar para fora, pediu a falta. À frente de Zubeldia, põe para fora, lateral para o Vasco. Toma distância, Puma Rodrigues já para a cobrança. Puma Rodrigues arremessa a bola para a meia esquerda. Nuno Moreira tenta o domínio, perde a bola. Quarta marcação do Fluminense, tenta descer pela meia direita, Serna tenta o passe à frente, quarta marcação, volta pela meia esquerda, tenta descer para o campo de ataque, o Vasco está pressionado, perdeu o Puma, ganhou o Fluminense por dentro do círculo central, pede a falta, o árbitro não para o jogo. Recomeça o Vasco no campo de defesa pela meia direita. Cuesta sai jogando dentro da grande área, inteiro de vermelho, sai para o jogo Léo Jardim, pela meia esquerda. Robert Renan, jogador do Timão, trabalha pela meia esquerda para Puma Rodrigues. Se apresenta também Nuno Moreira. Coutinho, aberto pelo campo de defesa, na meia esquerda, sai jogando o Vasco, placar de 0-0, 1:30 jogados deste primeiro tempo, trabalha a bola pelo campo de defesa, ergue a cabeça, busca espaço, Barros, trabalha pela quina da grande área, ao lado esquerdo não sobe a marcação, a equipe do Fluminense. Domina livre de marcação dentro da grande área. Robert Renan para o campo de ataque, cruza a fronteira, tenta o para frente, corta a marcação, tirou a marcação. Vai sobrar dentro da grande área para Rayan. Rayan armou para bater no gol. Travado pela marcação. Vai pela linha de fundo. Passa a esquerda do gol. Travado pelo Freitas. Escanteio para o Vasco bater na ponta direita em Milhossi. E o primeiro duelo vencido na base da vontade. O ataque do Vasco em cima do Freitas, que fica na saudade, era o Andrés Gomes do lance. Viu o Martelli que ganha esse lance. É o primeiro escanteio do jogo. Nos pés de Felipe Coutinho. O Vasco da Gama vai para cima. De Lima, torcedor do Vasco, tá ligado no microfone da Bandeirantes. De Lima tá curtindo, tá querendo o primeiro gol. 0-0 o placar do jogo, 2:30 jogados, escanteio pro Vasco. Na ponta direita, toma distância, vai pra cobrança. Coutinho levantou na primeira trave no alto. Thiago Silva chega pra tocar de cabeça. Corta a marcação, volta pela meia direita pra Coutinho. Coutinho domina, escapou por dentro, dominou no. Volta pela meia direita, é para Coutinho. Moreira recua pela ponta direita, desce o Vasco, cruzamento, toque de cabeça, passa por todo mundo. À direita do goleiro Fábio, linha de fundo, tiro de meta, o escanteio. Fiquei com a impressão de escanteio na esquerda, hein, Milhossi? É o que também reclamam os jogadores do Vasco, e o Fábio já mostra preocupação, conversa com os jogadores do Fluminense. O começo de jogo é acelerado pelas partes do Vasco da Gama. O Coutinho já vai cobrar o segundo escanteio do Cruz Maltino na partida. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta. Estrela Bet, simples e no instante. Escanteio para Vasco bater na ponta direita, toma de distância. Coutinho na bola, quem sabe o primeiro gol, 0-0 o placar do jogo. Coutinho, primeira trave, veio o desvio, explode na marcação, voltou na entrada da grande área, Soteldo tirou, completa a marcação do Flu, tira de qualquer jeito na meia direita, desce para o campo de ataque, sai com o tudo, Zubeldia reclama. Serna. Lateral para o Vasco bater na meia esquerda no campo de ataque. Agora o brasileiro Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Está jogando o Vasco pelo campo de defesa na meia esquerda, trabalha a bola. No campo de retaguarda, Robert Renan no círculo central. Vem para buscar a jogada Barros. Barros pela meia esquerda para Coutinho. Armando para o Cruz Maltino. Coutinho na meia esquerda. Não tem espaço. Trabalha por dentro, para Thiago Mendes, volta a jogada no campo de defesa para Barros. Barros pela meia direita para Paulo Henrique recua no círculo central do gramado para Cuesta. Cuesta pela meia esquerda para Robert Renan. Renan cruza a fronteira por dentro para Barros. Barros volta para Robert Renan no campo de defesa pela meia esquerda. Renan para Barros, Barros para Renan. São 4 minutos jogados deste primeiro tempo no microfone da Bandeirantes. Por enquanto o placar de 0-0. Perdeu Robert Renan, ganhou o Fluminense. A Fernaldo dominou, quina da grande área, soltou por dentro, vai chegar por baixo, Cuesta tirou.
cirúrgico, Cuesta por baixo, tira, corta a marcação do Vasco, mas é parcialmente, domina o Fluminense pela esquerda, tenta descer para o campo de ataque com o Soteldo volta a jogada nos pés de Henrique, ele recua. No campo ainda de ataque pela meia esquerda para Thiago Silva domina pela meia direita do círculo central do gramado. Chapa a bola curtinho. Rola a bola nos pés de Nonato. Nonato pela ponta direita para Samuel Xavier volta a jogada para Nonato. Nonato cruza a fronteira pela ponta direita. Cruza a fronteira, tem espaço com Samuel Xavier tenta o lançamento à frente. Quarta marcação, tira de qualquer jeito. Martinelli brigou, perdeu. 5 minutos jogados deste primeiro tempo. Deve ser Rayan, perdeu também. Põe pra fora em arremesso manual. Lateral para o Vasco bater no campo de defesa pela meia esquerda. Descobre jogo duro, mas com Tigre na manobra. Tá tudo certo. Vai de Tigre. Na Bandeirantes, por enquanto, placar de 0-0. Vale vaga na final da Copa do Brasil ao primeiro jogo. Vasco e Fluminense no Maraca. Puma Rodrigues toma pouca distância para a cobrança de lateral pela meia esquerda. Por enquanto, 0-0 o placar do jogo. Grupo Souza, Lima Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Lima. Puma Rodrigues arremessa a bola à frente, Rayan tenta o domínio, sobe para tocar de cabeça, Thiago Silva, corte de primeira por dentro, é para Martinelli volta a jogada pela quarta zaga para Freitas carrega a bola no campo de defesa centralizado, erga a cabeça, busca Martinelli se apresenta, chapa a bola pela ponta direita, você ligado, já vou para a live, hein? youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, Flusão desceu, Flusão ganhou, Serna dentro da grande área, levou a linha de fundo pela lomba, lançou, dá para bater, rolou de trás, o chute é gol! Pra fora pela linha de fundo. Serna cruza rasteira, entrada da grande área, Costa isolou. Teve a chance o Fluminense. Serna por cima pro chute do Acosta, hein? Mal na bola, Viriossi. Esses primeiros momentos eram de pressão do Vasco, veio a resposta do Fluminense, hein? Com muita velocidade, um ataque bem pensado pelo Acosta, que termina nele mesmo. O argentino pega muito embaixo na bola, na entrada da grande área, manda por cima, segue 0-0 no Maracanã. 6, quase 7 minutos jogados deste primeiro tempo. Vasco e Fluminense estão empatando em 0-0. Quase 7 minutos jogados deste primeiro tempo. Só da Flu para o campo de ataque pela ponta esquerda. Sobe para tocar de cabeça. Everaldo pressionado. Põe para fora o zagueiro. Manuel para o Fluminense bater no campo de ataque para a meia esquerda. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Ele vai para a cobrança de lateral na Bandeirantes, por enquanto o clássico carioca e também nacional 0-0. Fluminense está jogando no círculo central do gramado, se apresenta Thiago Silva pela meia esquerda para o domínio de Freitas quebra para o campo de ataque e tenta descer para ninguém. Chega na cobertura, toca de cabeça, Paulo Henrique. Está nos pés do goleiro Léo Jardim. Peças para carro, moto, caminhão, Nakata. A marca líder em suspensão. Se a Nakata pode contar. 7h30 jogados, a leitura do jogo, analisando o que acontece de Vasco 0, Fluminense 0, fala Leandro Quesada. A primeira chance foi do Fluminense, né? Nessa boa trama envolvendo o Serna e também o Lúcio Acosta. O baixinho Lúcio Acosta pegou muito mal na bola. Agora o Fluminense lembra muito aquele Fluminense do Diniz, né? Fazendo uma forte marcação contra um adversário quando tem a bola e saindo, não é, com muita velocidade também com a bola para atacar o rival e com poucos passes para chegar com perigo. É interessante, né, como o Zubeldia e o Diniz em alguns momentos se parecem um pouquinho nessa coisa do jogo mais vertical para atacar o adversário. Agora o Fluminense nesses primeiros minutos é mais time que o Vasco da Gama. 8 minutos jogados deste primeiro tempo. Tem a bola nos pés do Vasco pela ponta esquerda. Domina sempre o jogo. Puma Rodrigues quebrou para o campo de ataque, lançou para ninguém. Tá de azul claro hoje. Dentro da grande área, Fábio para fazer a recomposição. Tá sem pressa, hein, Milhões? Uma curiosidade sobre o jogo de hoje, acho que não é novidade que o mais baixinho em campo é o Soteldo, né? Com 1,60 m ali, é realmente o jogador mais baixo. Mas tem concorrência à altura e as baixas alturas, porque o Acosta, seu companheiro de meio de campo, tem 1,61 m. Então 1 centímetro de diferença nos dois baixinhos que organizam o ataque do Fluminense. Fluminense está jogando pelo campo de defesa na meia esquerda, ergue a cabeça, sai para o jogo Freitas por dentro para Martinelli, os baixinhos em campo, hein? Soteldo dá pronta, hein? Toma cuidado. Soteldo dá pronta.
0-0 o placar do jogo. 9 jogados deste primeiro tempo por dentro. Martinelli sai para o jogo no campo de defesa, gira para a esquerda, frente, tem o domínio, ergue a cabeça, está pressionando pela marcação. Andrés Gomes chega, se apresenta, volta a jogada Freitas pela quarta zaga para Thiago Silva para Nonato por dentro para Costa. A Costa tenta o lançamento no círculo central do gramado, deu certo, Everaldo, chuta Everaldo, dessa vez não, ele arma, Everaldo na ponta esquerda, escapou, acelerou, soltou na ponta, na canhota, para Soteldo por dentro, meia esquerda para René, não dá para cruzar, René prende, passa, solta pela meia direita para Soteldo, carrega lateralmente na canhota, Soteldo, volta na quina para René, cruzou, segunda trave, sobe para tocar de cabeça, corta e rasga de qualquer jeito a zaga do Vasco, volta pela meia esquerda, Vascão, hein? Vascão na pressão, Fluminense ganha pela ponta direita, Serna na linha de fundo, cruzou, segunda trave, vai chegar o toque do Soteldo, tira pelo alto, corta a marcação do Vasco. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Fluminense insiste, lançado dentro da grande área, Serna tentou chapar para ninguém. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, semifinal, primeiro jogo, Estádio do Maraca, relógio marca. 10 minutos jogados do primeiro tempo. Vasco 0, Fluminense também 0. Plantel esportivo da Bandeirantes chega mais bueno. Martelli, a partir da próxima edição, a Copa do Brasil dará 2 vagas para a Conmebol Libertadores do ano seguinte. Além do campeão, o vice também terá um lugar na principal competição de clubes do continente. Cerdo domina no campo de ataque pela meia direita, tenta cruzar para o meio da grande área, corta a marcação do Vasco. Põe para fora, manual para o Fluminense. Fluminense é melhor no jogo, hein, Quesada? Melhor no jogo, tá muito fácil atacar o Vasco da Gama, né? Pelas alas, pelo meio. Se o Diniz não acertar essa marcação aí, não é? Vai ser difícil o Vasco da Gama segurar o Fluminense. Por outro lado, um contragolpe pode ser fatal, porque o Fluminense está praticamente todo no campo defensivo do Vasco da Gama. Ative efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, aperte simples em um instante. Placar de 0-0, você ligado no microfone da Bandeirantes. Vasco 0, Fluminense 0. É o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã, por enquanto. Nada definido, hein? Vou pra live, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Muita gente chegando aqui conosco, curtindo o futebol da Bandeirantes. Será que vai dar Vasco? Será que tá Fluminense, ó? Bruna conosco, Mariceu, do Paraná. Também com a gente aqui, Zenilda, sempre ligada no microfone da Bandeirantes. Uma falta marcada do Samuel Xavier, ele reclama muito. Não foi para cartão não, né, Milhoça? Mandou seguir o juiz. Apesar da reclamação do Fernando Diniz, que gosta, né, desse esporte também, de reclamar, não levantou nenhum cartão não. Rafael Claus, apenas falta marcada a favor do Flu, no campo de defesa, bem na altura do meio de campo. Martelli. Conte com a alta performance e a segurança que só um amortecedor HG na carta oferece. Se HG na carta, pode contar. 12 jogados deste primeiro tempo. O Fernando Diniz está nervoso à beira do gramado, está pedindo um pouco mais de chegada forte para o Vasco. Fluminense tem a bola no campo de defesa pela meia direita. Thiago Silva pela ponta. Thiago Silva escapa da marcação, quebra por campo de ataque no futebol da Bandeirantes no tradicional Daino de São Paulo. Em efímero 20.9 na faixa estendida 86.3. Pegando legal para todos os cantos do Brasil. Manual marcado para a equipe do Fluminense. Não, o juizão corrigiu. Deu lateral para o Vasco, campo de defesa na meia esquerda. Puba Rodrigues faz a cobrança, recomeça a jogada no campo de defesa, na quarta zaga, para Robert Renan. Renan pressionado pela marcação, recua dentro da grande área para Léo Jardim. Léo Jardim para Renan. Robert Renan pela meia esquerda, quebra para o campo de ataque de perna esquerda, cruza a fronteira, toca de cabeça, sobe Thiago Silva, corta a marcação, mas volta nos pés de Barros. Barros volta a jogada pela quarta zaga para Renan. Renan por dentro da grande área. Léo Jardim pressionado pela marcação. Chegou Everaldo próximo dele, ele quebra para o campo de ataque, a bola fica no bate-bate. Feio o jogo, hein? Toca de cabeça, vem de trás. Firme Nonato, toca de cabeça no campo de defesa. Frentes pela meia esquerda para René. René cruza a fronteira, desce para o campo de ataque para a equipe do Fluminense. René lateralmente para Soteldo. Soteldo passou da bola. Deu jogo para Costa. Costa para René. René passa errado, corta a marcação do Vasco. Vasco insiste, contra-golpe armado para o Cruz Maltiro na ponta direita. Acelerou. Chegou o Andrés Gomes para cima da marcação. Rainha dentro da grande área. Gomes cruzou por baixo. Chega Thiago Silva, tira.
Bem posicionado, o Thiago Silva tira. Contra-golpe é pro Flu. Quebra pro campo de ataque, não tem ninguém. Everaldo briga. Que jogo, hein, Quesada? É bonito, hein, Quesada? É um bumba meu banho agora. O jogo é bonito, hein, Quesada? Não senhora. tá tão lindo, não, O jogo de ontem foi legal, melhor. hein? Vem pro campo de ataque o Vasco na ponta direita, mas vai melhorar. Pode apostar, torcedor da Bandeirantes. Não dá pra piorar. Fluminense pro campo de ataque. Samuel Xavier cruza a fronteira pela ponta direita, é pra Serna. Serna na velocidade, linha lateral da grande área, ponta direita, escapou. Viu que não tinha opção, volta jogado um pouco atrás pela meia direita. É para Samuel Xavier por dentro, Donato do círculo central do gramado, se apresenta Martinelli para Costa, a Costa para a meia esquerda para Riri. São quase 15 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando na Bandeirantes, placar de 0-0. Vale vaga na final da Copa do Brasil, o primeiro jogo na Bandeirantes, 15 jogados deste primeiro tempo, 0-0. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. Fábio, inteiro de azul claro, dentro da grande área. Sai jogando pro Fluminense. Toma distância para repor a bola em campo. 0-0 ao placar do jogo. Fábio pela meia direita se apresenta na quarta zaga. Thiago Silva caminha com a bola nos pés. Thiago Silva na entrada da grande área. Volta para Fábio. Fábio pressionado pela marcação. Gira pela meia esquerda para Freitas. Freitas também pressionado pelo Ryan. Andrés Gomes. Todo mundo sobe, hein? Escapa da marcação pela meia esquerda. Vai-se embora o Vasco. Vasco tenta descer, tenta marcar o primeiro gol. Escapou Coutinho por dentro. Vem de trás Thiago Mendes. Thiago Mendes com liberdade. Girou para a meia esquerda. Puma Rodrigues na cara do gol por cobertura. No toque de cabeça, Thiago Silva tirou. Thiago Silva bem posicionado. Afasta no toque do Puma Rodrigues que chegava o Pumita em Milhossi. Num grande lançamento do Thiago Mendes, encontrou um buraco pelo lado esquerdo do ataque do Vasco da Gama e o Fluminense só assistiu, saiu cara a cara com o goleiro Fábio, mas na hora de encobrir o goleiro, tirar a nota 10, o Pumita, que não é bem um atacante, né, apesar de subir bastante, não colocou força na bola, ficou fácil demais para a zaga do Flu afastar. Mais uma grande chance do Gigante da Colina. Cláudio Zaidan tá ligado, tá curtindo o microfone da Bandeirantes, um abraço também a você. Manuel Zaidan, quero o palpite do Manuel. Saiu errado agora na entrada da grande área. Léo Jardim no toque com o centroavante, vai ser expulso. O Everaldo tocou na entrada da grande área do lado esquerdo, gol aberto. O Léo Jardim saiu a um passo da grande área, toma amarelo, hein? Nada de vermelho. Toma amarelo, Léo Jardim na visão do árbitro, hein, Milhossi? Foi a escolha da arbitragem, pelo menos no campo. Vamos ver se o VAR se manifesta, porque a reclamação é muito grande por parte dos jogadores do Fluminense. O Léo Jardim ataca o Everaldo, que sairia cara a cara com o goleiro. E aí não tem muito o que fazer, né? O último recurso, ele atropela o atacante do Fluminense. E agora a expectativa é de que o VAR entre em ação. Quem sabe Léo Jardim expulso. Por enquanto, só cartão amarelo pro goleirão do Vasco, Martelli. Ele dá o toque de cabeça na diagonal para a esquerda, né, o Quesada? Acho que foi bem o Klaus. É o entendimento de que a bola estava sendo disputada sem que o jogador do Fluminense estivesse indo em direção ao gol, o domínio da bola e em direção ao gol, né? Então eu acho que o amarelo tá certo. Agora a pressão é enorme para expulsar o Léo Jardim, porque você imagine nesse início de jogo, o Vasco da Gama já ficar sem um atleta, e principalmente o goleiro, né? Que é um goleiro que fez a diferença em alguns momentos na temporada. Mas eu acho que o Klaus está certo. A pressão é muito grande, mas o Klaus acertou em ter dado só esse amarelo. Dias cobra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Coutinho e Thiago Silva duelam ali na lábia. Para amarelo, tá certo, Klaus, acertou o Klaus. É bom árbitro, Klaus, hein? Acertou o Klaus. Tá lá o Samuel Xavier discutindo. Acertou, amarelo pro Léo Jardim. Martelli, essa foi só a segunda falta do jogo, viu? Apesar de um jogo não muito... sem muita qualidade, sem muita criação, pelo menos a bola tá rolando, só duas faltas, as duas do Vasco em cima do Fluminense. E essa é uma falta perigosa, hein? Na entrada da grande área, o Léo Jardim ainda sentindo um pouco ali dores na cabeça, segue sentado. E o Lúcio Acosta, quem se posiciona para cobrar pro Flu. Acosta? Não, a altura do Acosta. 1,61, achei que eram os metros da falta pro gol. 1,60 o Soteldo. Mas isso aí na balada, né, o cara conta, né? Pô, não é 1,60 que é 1,61. Né? Entre 1,79 e 1,81, você fala o quê? Eu tenho 1,80. E usa o famoso de puline, né? Hein? Vídeo ponto, né? Se tiver como ajudar aquele, né? A sapato, entendeu?
Eu tenho 1,75 a vida inteira, mas eu falo 1,80 e nunca ninguém contestou. O Léo Jardim tá sentido também, hein? Tá sentido o Léo Jardim. Não sei se aproveita para fazer aquela cera, mas tá sentido o goleiro do Vasco. Falta perigosa pro Flu. Já que você abriu a premissa, são quantos metros, né, entre a falta e o gol? Na sua visão, mais ou menos, Milhões? Você que tem o feeling, bota ali, vai um pouquinho para fora da grande área. Quantos metros, mais ou menos, Milhões? A grande área, ela tem 16 metros de profundidade. O seu palpite? Acho que a gente tá aí a 20 metros aí. 20 metros? Será? Acho que é menos, um pouco hein? menos, hein? Menos. 17 metros. Foi bem agora. 18, né? Vamos morrer em 17,5, vai na média. Bora. Já fez um gol aí de 17 metros de distância, Marcelo? Ah, já, né? É que tem um pessoal, um técnico aí que não aposta muito. Vasco 0. Leandro Quesada, o técnico da Copa Imprensa. Eu coloquei você no jogo, foi muito bem. Com você e Milhões foram muito bem. Vasco 0, Fluminense também 0. É falta pro Fluminense bater. Toma pouca distância, René. Toma pouca distância, a Costa também. São 5 jogadores do Vasco cobrindo o canto direito de Léo Jardim, que está preocupado. Relógio marca 20 minutos jogados do primeiro tempo, placar de 0-0, vale vaga na final, é Bandeirantes, é sempre o 20 da Bandeirantes, o melhor lugar é na Bandeirantes. Toma distância, René, toma distância, Costa. Léo Jardim, preocupado, tá de vermelho nada, ele tá de laranja. No centro do gol, saltitante, autoriza Klaus, de um lado com a perna esquerda tem René, a opção destro, a opção que é destro. É ele. Klaus, mas também, Klaus, como fala, hein, Klaus? Vamos lá, filho, tem festa da Band. 21 jogados deste primeiro tempo. Acelera, Klaus. Turma do pagode aqui, festa da Band. Vamos, acelera, Klaus. Os caras querem curtir. Leandro Quesada quer ir pra galera. O turma do pagode começou. Leandro Quesada quer fazer turma do pagode. Klaus, ajuda aí, Klaus. Falta pro Fluminense bater pela meia esquerda. Toma distância, René canhoto. Toma distância de perna direita. A Costa na bola, são 5 jogadores cobrindo o canto direito de Jardim. René levantou a segunda trave. Thiago Silva pra trás, dominou, fintou, bateu no gol, passou. Serna. Gol! Do Fluminense! De coração. Jogada ensaiada, René, meia esquerda, entrada da grande área, levantou Thiago Silva na segunda trave. Quando ele sobe é pra testar pro gol, não. Quando ele sobe é pra testar pro gol, não. Testa pra trás, vem Serna de trás, enche o pé na cara da bola de perna direita, ela morre entre a ponta da luva esquerda do goleiro e a trave, no pé da trave, no limite do gol. Léo Jardim chegou, mas não tirou, morre no fundo do gol, na marca dos 22 minutos jogados do primeiro tempo. Fluminense abre o placar. Alô, torcida do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras sai à frente. Alô, Léo Jardim, aquele abraço, tá no gol. Serna, jogada bem ensaiada. É para terminar em espetáculo. Gol do Flu, Serna, Vasco 0, Fluminense 1, Bruno Bilhossi. E quem saiu essa peça foi o maestro Luiz Ubeldia. Conseguiu organizar muito bem a jogada do Fluminense num grande lançamento do René para encontrar o Thiago Silva, que na área não perde. Pelo alto se garante e coloca essa bola nos pés de Kevin Serna, o colombiano, que mostra a qualidade, domina essa bola e chuta com precisão no cantinho. A bola ainda desvia no Gomes, que estava na marcação. O Fluminense que tinha mais repertório, o Fluminense que tinha mais qualidade, sai na frente, coloca o Maracanã em chamas. 1-0, Kevin Serna foi pra rede, Martelli. Leandro Quesada, jogada ensaiada, bem ensaiada, 1 pro Fluminense, 0 pro Vasco. Confusão. Fecha o tempo na sequência, confusão. Empurra danado. Rapaz. Que beleza, hein? Termina o primeiro tempo, Klaus. Já que eles querem brigar, né, Quesada? Que tem turma do pagode aí, festa da Band, né, Quesada? Vamos pra turma do pagode, nada de briga. Briga não tem, né, sabe, não leva a nenhum lugar. Agora, esse tipo de briga aí,
só atrapalha quem tá perdendo o jogo. Então o Vasco tem que ter uma inteligência também mental aí para, né, para ficar esperto, tentar jogar. Tá 1-0, tem um jogo ainda para ser realizado. Agora uma jogada muito inteligente, né? E aí o Thiago Silva consegue enxergar muito bem o que está acontecendo dentro de campo. Só que a bola ainda deu uma resvalada no Gomes, né? E aí passou no cantinho ali, entre o Léo Jardim e a trave. O chute do Serna, muito bem o Serna no chute, mas estava bem no jogo também, tentando ali, né, fazer a jogada de velocidade em outros lances anteriores pela lateral. E o Fluminense fazendo 1-0 de forma merecida. O Fluminense é melhor que o Vasco da Gama nesses primeiros 24, 25 minutos de jogo, Martelli. Placar de 1-0, o Fluminense está vencendo o jogo. Você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes. O Flusão à frente. O Fluminense está à frente. Que gol, hein? Bem ensaiada jogada de René e companhia. Bola de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir na Futera. Simule em consórcio www.com.br e consulte as condições. Agora, jogador brasileiro é qualquer toque, né? Que os caras desabam. Aí amputou meu braço. Nossa, perdi 3 olhos. Perdi uma orelha. Pô, Quesada, hoje tem 1000 câmeras. Não adianta tentar fazer escola de teatro, Quesada. E tem gente que acha que isso é legal, né? Claro, deu uma forçada ali o jogador do Fluminense até para roubar alguns minutos importantes dessa possível reação da equipe do Vasco da Gama. Ó, o Pierluigi Colina, um dos maiores árbitros de todos os tempos, tem uma ideia de fazer o seguinte: jogador simulou ou realmente sentiu alguma coisa, fica 2 minutos afastado do jogo. Se realmente isso virar uma regra, muita gente vai deixar de fazer cera, né? Porque você ficar 2 minutos com um jogador a menos pode fazer a diferença para definir uma partida, né? Então, acho que é uma ideia muito legal que tem que ser colocada rapidamente aí em prática no futebol mundial. Placar de 1-0, o Fluminense está vencendo o jogo. Vasco desce lançado, Raguel de fundo. Chega Thiago Silva na cobertura. De perna direita, leva para a linha de fundo, escanteio, Vasco na ponta direita, aí Miriossi. Tentando responder o Vasco da Gama na base da velocidade. O Gomes e o Ryan sempre se lançam nas costas da marcação do Fluminense, por isso já garantiram 3 escanteios. É o terceiro nos pés de Felipe Coutinho. Vai colocar a bola na área para o Vascão. Motopeças de qualidade na carta continua o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão também. Motopeças na carta, pode contar. Coutinho levantou no meio da grande área, subiu para tocar de cabeça mal. Toca de cabeça, põe para fora a zaga do Vasco. Linha de fundo, tiro de meta para o Flu, só isso, Miriossi. É isso, apostando pela bola aérea agora com o Nonato, que estava em cima do Soteldo na marcação. Aí fica fácil para o camisa 2 da equipe do Vasco da Gama, para o Pumita, perdão, que foi de cabeça. E tenta o gol de empate por enquanto. 1-0 Fluminense, jogo de ida da Copa do Brasil. Grupo Souza, anima eficiência e segurança e serviços. No Grupo Souza, anima. Fluminense está jogando tiro de meta cobrado curtinho. Thiago Silva gira pela meia esquerda para Freitas. Freitas quebra para o campo de ataque. Chega Nonato. Nonato. Boa bola. Trabalhou 3 dedos pela ponta direita para Serna. O Fluminense joga a bola. Serna, entrada da grande área. Pedalou, balançou, bateu no gol. Explodiu no zagueiro. Explode no zagueiro. Serna na chance em Miriossi. O Serna, que é um jogador esquisitão, não parece que é muito rápido, ele é alto, mas chega, né? E driblador também. Chegou ao 13º gol na temporada, é o vice-artilheiro do Fluminense, só atrás do Germancano, que está machucado. Conte com a qualidade, durabilidade e a confiança que só na carta oferece. Isso na carta, pode contar. Minha gente, 1 pro Fluminense, 0 pro Vasco, 27 minutos jogados deste primeiro tempo. Na Bandeirantes do FM, 90.9 da faixa estendida, 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. A quinta-feira de futebol da Bandeirantes. Ô, Quesada, já festa da Band, você vai pra galera, Quesada. Vamos lá pra turma do pagode, né? E a turma do pagode? O jogo, Quesada. Eu acho que o turma do pagode tá melhor que o jogo, né? Tá melhor, né? O jogo é do Tá dando pra ouvir a vibração lá, hein? Dá pra ouvir. Mais, abraço ao Capriotti, hein? Um abraço, Capriotti. Agora, é o seguinte, o jogo é todo do Flu, né? Se o Flu fizer a coisa certa aí, trabalhar principalmente na dificuldade do Vasco da Gama de tentar fazer uma marcação mais adequada, né? A marcação do Vasco da Gama é ruim no jogo, muito ruim por sinal. Vem Vasco para o campo de ataque, lançamento na segunda trave pela ponta esquerda, Pumita, Rodrigues não dominou. A bola sai em linha de fundo, tiro de meta pro Fluminense, só isso, Miriossi. E aí já começa a se desentender o próprio time do Vasco da Gama, né? O Pumita e o Thiago Mendes trocando reclamações. Pô, essa bola era mais para trás, não, esse lançamento não era aqui.
nervosismo, né? Entrando em campo em um time que não só não está vencendo na Copa do Brasil, como terminou o Brasileirão levando um 5-0 para o Atlético Mineiro. Foi o último jogo do Vasco da Gama, Martelli. Componentes de suspensão, transmissão e direção é na Nakata, qualidade em qualquer caminho. Pode contar. Placar de 1-0, o Fluminense está vencendo o jogo. Serna marcou o único gol do jogo. 1 para o Fluminense, 0 para o Vasco. 29 minutos jogados deste primeiro tempo na Bandeirantes. Minha gente, já o intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Cadê, hein? João Paulo capilariza intervalo inteligente. 1 para o Fluminense, 0 para o Vasco. Flusão está jogando pelo campo de defesa. Thiago Silva, pressionado, ele não brinca. Experiente, quebra para o campo de ataque. Corta a marcação, foi para fora. Arremesso manual para o Vasco bater do lado esquerdo. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série Já. Manual para o Vasco bater do campo de ataque para a esquerda, para o Bita Rodrigues, faz a cobrança, volta, a jogada trabalha pela quarta zaga para Robert Renan, recua na entrada da grande área, fora do seu habitat. Léo Jardim quebra para o campo de ataque, inteligente, hein? Toca de cabeça, Thiago Silva escora no campo de defesa para Freitas. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, semifinal no Maracanã. Primeiro jogo. Relógio marca 30 minutos jogados do primeiro tempo. Vasco 0, Serna. Fluminense 1. QG de Esportes da Bandeirantes. Pode falar, Lucas Bueno. O Brasil ganhou uma posição no ranking feminino da FIFA, divulgado nesta quinta-feira, e vai terminar 2025 na 6ª posição, confirmando a boa temporada sob o comando de Arthur Elias. Escanteio para a equipe do Fluminense bater pela meia direita. 30 minutos jogados do primeiro tempo. Toma distância, Rini vai para a cobrança. 1 para o Fluminense, 0 para o Vasco. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso a Série Já. Escanteio na ponta direita para o Fluminense bater. René toma distância, Cobro curtiu para Soteldo. Soteldo para René. René levantou na primeira trave. Corta a marcação. Volta para a esquerda. Everaldo. Chuta Everaldo. Dessa vez ele domina. Sai jogando pelo campo de defesa. Trabalha pela quarta zaga. O último homem chega para fazer o domínio. Está pressionado o Nonato. Nonato gira pela meia esquerda. Vem Samuel Xavier. Forte posição. Volta para Nonato. Nonato pelo campo de defesa. Nonato para Martinelli. Martinelli falhou. Martinelli perdeu. Cedeu a bola de graça para o Vasco, que desce em contra-golpe. O presente de volta. Passe errado do Vasco, corta a marcação, mas volta, dá para bater no gol, não chutou. Andrés Gomes limpou pela meia direita, Paulo Henrique chutou, passa a direita do Fábio. A chance do Vasco, chegou Barros, bateu pro gol, passa a direita, linha de fundo e tiro de meta pro Fluminense, Biriossi. Defesa que não estava fazendo ninguém no ataque do Vasco da Gama, o Barros, né? Abriu, bateu. O Cauã, jovem jogador, coloca com a perna esquerda, buscando o canto. A bola não tinha direção, mas leva perigo. Levanta metade do Maracanã do Vasco da Gama, que ainda acredita no empate no primeiro tempo. Martelli. Leandro Quesada, 1, Fluminense 0, Vasco e o jogo. Leandro Quesada, pode falar a leitura do jogo. Leandro Quesada. O Vasco chegou bem, agora falta capricho, né? Poderia ter tocado a bola ali para o Paulo Henrique, que estava invadindo a área. Eu tô falando do Barros, ele preferiu o chute. Agora um chute forte, sem direção, né? Para fora. Enfim, tem que caprichar um pouco mais. Olha o Vasco aí, por sinal. Vascão pro campo de ataque, passe errado. Passe errado, vai chegar na bola Ryan, pediu a falta, o Juizão deu. Juizão deu falta pro Vasco, escanteio mais curto e bola pro Cruz Maltina em Milhose, aí na direita. Foi falta, viu, o Martelli, do Freitas em cima do Ryan. Só que depois da falta, ele dá de novo um passo e pisa na mão do Ryan. E aí doeu bastante pro camisa 77, e claro que foi sem querer ali, sem intenção, mas dói demais. E por isso o Ryan sente dores no gramado. A falta é perigosa, como você falou, muito próximo do escanteio. Há quem diga que é o tal do escanteio de mangas curtas a favor do Vasco da Gama, Martelli. O Freitas fez de tudo, empurrou o jogador do Vasco, o Ryan, pegou a bola, chutou no Ryan, ainda pisou na mão do Ryan. Tá louco, que vontade, né? Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tena. Segure em consórcio vw.com.br e consulte as condições.
33 minutos jogados deste primeiro tempo no tradicional dial de São Paulo em FM 90.9, ouvinte ligado na Bandeirantes, na faixa estendida 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil. Esse é o futebol da Bandeirantes nesta noite de quinta-feira. Olha o Vasco vindo para o campo de ataque. Fluminense aqui vez que o jogo. Coutinho toma pouca distância para fazer a cobrança. Aí ele dá aquela olhadinha marota para o juiz, tipo, ó, autoriza aí. Autoriza que eu quero ir pra galera. Beto Rebeck na central da Bandeirantes. Coutinho toma distância. Coutinho vai para a cobrança de falta. Ele vai e está autorizado. São 6 jogadores do Vasco no meio da grande área. Coutinho levantou, primeira trave, sobe para tocar de cabeça, corta a marcação do Fluminense. Volta na meia direita, Andrés. Linha de fundo, devolveu Coutinho para ninguém. Corta a marcação do Fluminense, a bola está viva na área. Não vale mais nada. Bola sai pela linha de fundo. Tá marcado o quê? O juiz não dá escanteio, hein? Tá marcado escanteio pro Fluminense na pressão, hein? Escanteio pro Vasco. Na ponta esquerda o Coutinho atravessou, que o Coutinho não vai terminar com fôlego, hein, Milhose? Tá correndo bastante camisa 10, hein? Que inclusive tem 11 gols no ano, bem participativo. O quarto escanteio a favor do Vasco nos pés do camisa 10. Escanteio para o Vasco bater na ponta esquerda. Coutinho levantou na segunda trave para ninguém. Corta a marcação. Tome contra-golpe para o Flu. Soteldo parte em passadas largas, mas são curtas para ele. Pela ponta esquerda, Soteldo para a Cena tentou escapar, perdeu. Corta a marcação do Vasco, tira de qualquer jeito. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Vasco está jogando pelo campo de defesa, trabalha a bola Coutinho. Coutinho pela meia direita no campo de ataque, tenta descer para o campo de ataque. O Vasco está perdendo o jogo pelo placar de 1-0. É a semifinal da Copa do Brasil, é o primeiro jogo. Os dois do Maracanã. Os dois do Maraca. 1 para o Fluminense, 0 para o Vasco. Domingo, Fluminense e Vasco, mas também estádio dividido nas torcidas. 50% para cada lado. E o Vasco saindo atrás. Mas não muda muito essa história de mandante, né, o Quesada? Nada, absolutamente nada. Não muda muito, né? Se fosse em São Januário, estaria... Deveria ter mandado o jogo Vasco em São Januário, na sua visão? Não, faz dinheiro. Justifique a sua resposta. Tem que fazer dinheiro, o Vasco está precisando de dinheiro. Só pelo dinheiro mesmo. Vem para o campo de ataque. Mas ia perder o jogo de qualquer maneira. Ia estar perdendo o jogo. Pode contar com alta performance e segurança, pode contar com um amortecedor HG na carta, pode contar. Trabalha a bola no campo de ataque, Thiago Mendes pela ponta esquerda para Robert Renan por dentro para Coutinho. Coutinho tenta escapar da marcação, 36 minutos jogados neste primeiro tempo. O Vasco desce para o campo de ataque, Coutinho pela meia esquerda para Renan volta a jogada para Coutinho pela meia ponta esquerda de novo pro domínio de Thiago Mendes um pouquinho mais atrás para Cuesta no círculo central do gramado. O Fluminense só observa, o Vasco troca passes do campo de ataque, vem para tocar na bola de perna direita, Thiago Mendes recua, o Fluminense está na dele, hein? Marcando e marcando bem, recua no campo de defesa o Vasco. Robert Renan vem para buscar a jogada, trabalha para Thiago Mendes por dentro, escapou da marcação, mas perdeu o passe errado. Mal na saída de bola o Fluminense, mal na saída de bola também o Vasco. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Tentativa de lançamento do Vasco pela ponta esquerda, deu certo, Bubita na linha de fundo, Samuel Xavier tirou. No carrinho firme ainda explodiu o Bubita Rodrigues, linha de fundo, que reclama, mas é tiro de meta pro Fluminense, Milhossi. E que temporada ainda o tal do Samuel Xavier, Martelli, realmente, jogador que conseguiu se firmar mesmo com mais idade, já se aproxima dos 38 anos o Samuel Xavier, e agora dá um bote perfeito, a bola bate no atacante, vai para fora e garante o tiro de meta a favor do Flusão. Só bola para o Fábio repor para o tricolor carioca. 38 minutos jogados, é tiro de meta Samuel Xavier, perdão. Como é que é? 35 anos, Samuel Xavier. Tá velho, Milhose? Não dá para jogar experiente, ainda. Né? Experiente, mas muito bom jogador. Ele que tem medo de cachorro, hein? Ah, é? Você não viu a ação que o Fluminense entrou com os cachorros, ele não entrou com o cachorro? Tem medo? Ele tem medo, ele não entra com o cachorro. Você viu, né, Quesada? Sim. Cara antenado. É. Mas foi uma bela sacada. Gosta de cachorro, Quesada? Gosto. Tem cachorro, Quesada? Não tenho. Mas tem gato, Quesada? Nem gato. Okay. Nem tartaruga, nem papagaio, nem periquito. Tá gostando do jogo, Quesada? Cara, tá mais ou menos o jogo, né? O Vasco da Gama usa muitas laterais, né?
com o Paulo Henrique de um lado e o Pumita do outro, e muitas esticadas de bola também. Não é bem aquele futebol que a gente acostumou a ver do Fluminense com o Diniz, né? O Piton faz falta? Faz, né? Eu gosto muito do Piton. E o Puma, bom, enfim, o Puma é lateral direito, né? Até que o Puma tá jogando bem aí, tá tentando encontrar alguns espaços, principalmente quando o Samuel avança, né? E do outro lado o René também em relação ao Paulo Henrique. Mas o repertório do Vasco tá muito pobre, né? E o jogo passando muito pouco também pelo cara de criatividade, o pensador do time, que é o Coutinho. Vasco vem para o campo de ataque na ponta esquerda, recebe, balança para cima da marcação, Andrés Gomes. Boa finta no meio de dois, pedalou, balançou, Samuel Xavier encostou, ele fez uma finta. Solta a bola, Andrés. Solta a bola, Andrés. No que soltou, ganha escanteio, hein? Deu sorte o Andrés, escanteio na ponta esquerda pro Vasco, Emiliossi. Pouca velocidade, né? Agora no lance pro Andrés Gomes, atacante do Vasco, que garante o escanteio. Vem Pumita na cobrança. Pumita saiu da bola, Coutinho levantou na segunda trave, vem pra ninguém. Pô, vou te falar uma coisa, Emiliossi. Tava com toda a força lá, o Pumita falou, chá comigo. Aí o Coutinho falou, não, a direita fala alto, ele cruza pra ninguém, ô Emiliossi. Escanteio que virou um tiro de meta, né? A bola encobre a área inteira e sai lá do outro lado. O Fábio vai repor 1-0 a favor do Fluminense. Gol marcado por Kevin Serna na primeira etapa, Martelli. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Brasil, semifinal. Primeiro jogo no estádio do Maracanã, relógio marca 40 jogados do primeiro tempo. Vasco 0, Fluminense 1, gol de Serna, o plantão esportivo é teu, pode falar, Bueno. Grêmio e Luiz Castro trocam documentos e estão próximos de oficialização de negócio encaminhada nos últimos dias. As duas partes analisam as minutas contratuais e o técnico está em vias de ser anunciado pelo clube gaúcho. Grupo Souza Lima, eficiência e segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Já veio o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil. Um feliz ano novo. Vem João Paulo capelanizar inteiro de branco. Pai de santo para o intervalo inteligente. 41 jogados deste primeiro tempo. Sá jogando. Dando farol alto. Já o intervalo inteligente. Vem para o campo de ataque o Fluminense na ponta direita. Escapou legal. Boa fita. Carrinho por macho. Pra nada, hein? Nem quarto árbitro, nem juiz, nem bandeira, ninguém marcou nada na chegada, hein, Milhossi? E o Zubeldia estava ali muito próximo do lance. Nem o Zubeldia deu uma moral ali pro jogador do Fluminense, né? Porque foi só na bola o carrinho do lateral da equipe do Vasco, perdão, do volante, o Thiago Mendes, que desarmou o Nonato, cara, perfeitamente. Pelo menos essa impressão inicial do lance. O Nonato ficou caído, chorando, até o Zubeldia mandou ele levantar. Foi só na bola mesmo, Quesada. Tem razão. Foi na bola. Agora, é claro, o esporte de contato acaba ficando ali a perna de um no outro, né? Mas agora, isso também não precisa, né? Acho que o jogador do Vasco fazer esse tipo de coisa... Que é o Thiago Mendes. Ex-jogador de São Paulo, do Goiás, né? E o Diniz sempre bravinho, né? O Diniz é uma figura, hein? O Diniz balança se perder a classificação para a final depois do fim do Brasileiro, que sabe? O trabalho dele é razoável, né? Não é um trabalho extraordinário, não. Engatou lá aquela série de 5 vitórias, mas depois caiu e deixou uma péssima impressão ali no último jogo, né? Já citado pelo Miliose, aquela goleada de 5 para a equipe do Atlético Mineiro. Eu acho que não fica, não, viu? São 7 derrotas nos últimos 8 jogos. A fase é muito ruim do Diniz. Em algum momento eu tava bem, né? Faz o V de Vascão, V de Vitória ali, acabou não rendendo. E o Brasileirão foi encerrado com muitas lástimas. Na Copa do Brasil tá vivo e vai pra cima o Vasco. Aproveitamento de 40% nessa segunda passagem. Informação no microfone da Bandeirantes do Fibra 90.9 na faixa estendida. Já o intervalo inteligente. Vascão desceu, Vascão cruzou da ponta esquerda pra ponta direita pra ninguém. Fundo, tiro de meta pro Fluminense bater e só isso. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. 43 minutos jogados deste primeiro tempo na Bandeirantes. Por enquanto você curtindo a semifinal da Copa do Brasil. 0 pro Vasco, 0 nada. 1 pro Fluminense que sai à frente. Quebra pro campo de ataque, o Flusão desce, Fábio levanta pro campo de ataque. Eu quero ver o gol, hein? Não vai dar. Corta, vem por baixo, tira de qualquer jeito Barros. Corta a marcação, mas voltou. A Costa dominou, tentou por cobertura. Costa.
O Acosta tentou encobrir o Léo Jardim da entrada da área, hein? Tá com confiança ou não, Emiliossi? Tá bem, ultimamente tá jogando muita bola ali o meio-campista do Fluminense, número 32. Não à toa, colocou o Lima no banco, também o Paulo Henrique Ganso. O argentino tá jogando muito bem, o baixinho, que por pouco não faz um golaço no Maraca. Vasco vem pro campo de ataque na ponta esquerda. Ryan com liberdade, escapou, mas acho que tá impedido, hein? Ia ser pênalti. Ia ser pênalti pro Vasco. O Andrés Gomes disparava na ponta esquerda, mas estava em posição irregular, um corpo bem à frente. Se não era pênalti pro Vasco no carrinho desgovernado do Freitas, hein, Milhossi? Dá nem pra conversar, né, Martelli? Muito à frente o Andrés Gomes, mas é isso. O Freitas deu o carrinho com a perna aberta, acabou derrubando o atacante colombiano dentro da área, mas tinha gente entrando na área. Dava pra ter feito esse toque antes, ainda assim com o lance impedido. Não foi inteligente o camisa 11 do Vasco da Gama. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na carta, pode contar. Se não estivesse em posição irregular. Pênalti. Né, Quesada? Pênalti. Muito pênalti. Do Freitas. Agora, o Gomes tomou uma decisão que eu não sei se foi a mais acertada, pô. O Ryan tava sozinho, era só rolar a bola pro Ryan entrando na área. Nem sofreu pênalti, nem... mas ia tá impedido, enfim. Fluminense está vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Lançamento na entrada da grande área. Chegou o zagueiro Barros, tirou pela linha de fundo. Escanteio na ponta direita pro Fluminense cobrar Milhossi. E é o primeiro a favor do Fluminense na partida. Já foram 6, 5 pro Vasco, 1 pro Flu. O Barros coloca pra fora. Imaginem, um 2-0 no primeiro tempo. Aí é pra colocar realmente o balde em cima do torcedor do Vasco da Gama. A Costa vem pra cobrança a favor do tricolor. Escanteio para a equipe do Fluminense bater pela ponta direita, toma distância a Costa. A Costa tentando levantar para o meio da grande área. O Fluminense está vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Cadê o gol? Cobra o curtinho para Soteldo. Soteldo ameaçou bater, levou na linha de fundo, cruzou, veio toque de cabeça, corta. Marcação do Vasco. Sobra pela ponta esquerda, sobra naquele da grande área. Thiago Silva, filho. Recua na entrada da grande área. Vamos até 48. Mais 3. É isso. Até 48. Só mais 2 de bola rodando. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor HG na carta. Pode contar. Quando o Quesada vê o primeiro tempo, o Quesada admite que gostou ou não gostou do primeiro tempo? Não. Um jogo inferior àquele que a gente acompanhou ontem de Cruzeiro e Corinthians. O Vasco jogou muito mal. Não gostei do Vasco. E o Fluminense, depois de ter feito o gol também, deu uma baixada de bola, esperando algum erro do Vasco para tentar fazer o segundo gol e tal. Parece que está contente com esse resultado de 1-0, não é? Que é um bom resultado para um duelo, para um clássico carioca aí, valendo vaga para a final da Copa do Brasil. Mas decepciona para mim o Vasco da Gama, sem repertório o Vasco da Gama, poucas jogadas só pelas laterais. Está muito pobre o Vascão aí do Diniz. 47 minutos jogados do primeiro tempo. Vem aí o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes para todos os cantos do Brasil com João Paulo Capelanes. Vascão desceu, tentou cruzamento na ponta esquerda, rasteiro. Thiago Silva corta, afasta a marcação do Fluminense. Último minuto deste primeiro tempo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio. Ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Segura em consórcio vw.com.br e consulte as condições. Thiago Silva afastou mal, veio o chute pro gol, pega a bola, Andrés Gomes. Mal, hein? Isolou, passa a direita do Fábio, linha de fundo, tiro de meta pro Fluminense, só isso. E dá uma bronca geral o Thiago Silva, mesmo que o erro tenha sido dele, né? Ele que rebate essa bola, mas quer uma defesa mais atenta. O Andrés Gomes, atacante colombiano, coloca essa bola pra fora. Só tem um gol com a camisa do Vasco, marcado nessa temporada, Martelli. Placar de 1-0 para o Fluminense. Vai terminar o primeiro tempo de bola rolando. Rafael Claus ergue o braço, aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo na sede do Maracanã. O Fluminense vai batendo o Vasco pelo placar de 1-0 com gol de Serna. É o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil do outro lado da chave. Na Bandeirantes, o intervalo inteligente é seu. Alô, João Paulo Capelanes. Valeu, Martelli, martela o coração do torcedor apaixonado por samba, por pagode. Tá rolando a festa da Band, tá rolando muita festa no Maracanã. É turma do pagode, tem o sonzinho deles aí, Micha. Sobe som, Michel Lopes. Canta comigo, vai. Bora.
turma do quê? Do pagode. Turma do pagode! Você curte o pagodinho, Milhosa? Opa! O pagodinho é bom, né? Vamos, você é bom, né, Capel? Já Tem vi. muita cara de pagodeiro, né? Dá um pandeiro aqui, cara. Você desenrola o pandeirinho? Coisa nenhuma. Mas passa uma vergonha danada. Bom, se você for falar de cara, você também não tem nada de, né? Você bate um tantã, não? Eu sou tantã. Você é o tantã? Eu já sou tantã. Mas fui muito do pagode, do samba, roda de samba, gosto muito. Tua praia? Vila Madalena era... Você tem um apelido nos barzinhos da Vila Madalena, né? Cachorro louco nos barzinhos da Vila Madalena, né? Boa, Leandro Quesada, o cachorro louco, o pitbull da Vila Madalena. Ô Bruno Milhosa, intervalo inteligente de jogo, começando agora, atenção! O Fluminense vai vencendo o Vasco por 1-0 e assim como o Corinthians ontem, vai encaminhando a classificação para a decisão da Copa do Brasil. Hein, Milhose? Um abraço, boa noite, pagodeiro Milhose. Fala, Capela, tudo bem? Vamos lá, falar desse jogo que no estádio do Maracanã dividido 50-50, uma festa muito bonita, fez com que os tricolores comemorassem mais na primeira etapa. Grande resultado parcial do time do técnico Luiz Ubeldia, que vem de 7 jogos sem perder. Inclusive, Capel, o Ubeldia não sabe o que é não vencer no estádio do Maracanã. Desde que chegou, está sendo o 10º jogo e a 10ª vitória para o torcedor do Fluminense curtir. Vale destacar, Capela, no primeiro tempo, um lance em que pediram a expulsão do Léo Jardim. Ele faz a falta em cima do Everaldo, fora da área, leva só cartão amarelo, inclusive é nesse lance que acaba saindo o gol da equipe do Fluminense, do Kevin Serna, que marca pela 13ª vez na temporada, e é o Flu, hein, largando na frente, num jogo ruim tecnicamente, mas muito disputado no primeiro tempo, pegado no Maracanã. Capela. Maravilha, quem vai analisar o jogo é Leandro Quesada. Para o Bruno Milhosa, que essa dia ele deu uma sublinhada de comentarista, não gostou muito da primeira etapa tecnicamente falando. Peço até desculpa, viu? Não, mas fica à vontade, irmão. Peço até desculpa. O que você acha de um repórter que opina? Hein, Leandro? Dos seus 300 anos de experiência no rádio esportivo do Brasil. Olha, João, eu acho que a opinião do Milhosa é importante porque ele viu o mesmo jogo que eu vi. Eu também acho. Se tivesse discordado dele, seria um problema, né? Se fosse o prédio, só que repórter reporteia, comentarista analisa. Não, eu acho assim, claro que o narrador narra, o repórter reporteia. E o comentarista comenta. Mas nada impede do repórter dar uma visão dele do que ele está vendo ali. E do comentarista, se tiver alguma informação, ajudar e auxiliar também. Eu acho que tudo agrega, né? Tudo agrega. Gostou? Gostei. Aliás, eu tenho para 2026... Obviamente. Não é o caso do Milhosa. Mas se o repórter tem 10 minutos para informar e ele comenta 9 e informa 1, aí tem alguma coisa errada. É ruim, né? Aí tá errado. Leandro Quesada, você que comenta, você que reporta, você já narrou rádio esportivo ou não? Cara, eu tenho preguiça de narrar. Eu narrei mais jovem, eu narrei com uns 20 e poucos anos. Acho que eu seria um narrador razoável. Legal. O Silvério uma vez falou para mim, por que você não treina para ser narrador? E aí? Você tem uma voz legal, um pique bom e tal. Ele não falou assim. Você tem um pique bom. Você tem um pique bom. Se você treinar, olha, você vai ser melhor do que muita gente que tá por aí. Não melhor que eu, né? Até porque eu preciso desse emprego. Melhor que eu, não. Eu sou José Silvério. Silvério era um monstro. Esse era o maior. Mas assim, eu acho que você tem que gostar. Eu sei que você gosta de narrar. Não, eu gosto não necessariamente eu sei. Não, isso são outros 500, Mas assim, tem que gostar. Porque assim, você tem que gostar de falar muito. Não que eu não goste de falar muito, mas... O narrador é o narrador, né? Ele que comanda a jornada, né? Aí o repórter atento com uma informação, o comentarista para comentar algo bacana nessa interação que o trio tem que ter, né? Ou o quarteto, se você tiver 2 repórteres, ou 2 comentaristas, 3 comentaristas. Domingo que vem a gente vai ter 3 comentaristas. Exato. Né? Ronaldo Giovanelli, Xandão e eu. É isso aí. Então estaremos juntos na Neoquímica Arena, hein? Eu vou com você. Vamos juntos. Vamos lá no camarote do Léo Rizzo. Às 7 da manhã, né? Vamos sair umas 8. 8 e pouquinho, dá pra tirar uma onda, né, Quessadinha? Vambora. Leandro Quesada, vamos falar sobre o primeiro tempo de Fluminense 1, Vasco 0. A grande verdade o Vasco fez um campeonato brasileiro horrível, quase caiu. Sim. Não dá pra esperar muito que o Vasco vai fazer algo de diferente daquilo que não apresentou ao torcedor na Copa do Brasil, hein, Quessadinha? É interessante, eu estava pensando nisso, né? O Vasco não tem DNA de nenhum treinador anterior, né, João? Me ajuda aí, nenhum, né? Quem que deixou alguma coisa? Um legado de alguma coisa? Nenhum. Já o Fluminense tem algum tipo de legado, e justamente daquele que comanda o Vasco. Gostem ou não, o Diniz deixou alguma coisa ali no Fluminense, entendeu? Que de alguma maneira foi usada pelo Renato, com a cara do Renato, e agora está sendo usado pelo
pelo Zubeldia. Pegou uma base campeã da América. É. Um outro saiu, outro chegou e a base tá aí. E um time que foi o 4º melhor time do mundo no Mundial de Clubes. Isso não é pouco. Bem lembrado. Agora, é um time mais bem montado, é um time que consegue ter um repertório diferente e tal. Se bem que hoje o Fluminense fez aí um primeiro tempo, né? Nesse primeiro tempo, um arroz com feijão para garantir essa vitória pelo placar de 1-0. Foi melhor no início do jogo, depois deu uma recuada com 1-0, né? Na jogada do René cobrando falta, o Thiago Silva deixando para o Serna mandar para o fundo da rede. A bola passou entre a trave e o goleiro Léo Jardim. Aí o Fluminense deu uma recuada e convidou o Vasco da Gama para fazer alguma coisa. Só que o Vasco vive do quê? Ou de chuveirinho, ou de esticada de bola pro Pumita. Ou uma jogada do Paulo Henrique pela lateral. Por exemplo, o Ryan, que eu gosto muito, não fez aquilo que ele mais sabe, que é para cima e driblar. E o Gomes, a única jogada de drible que ele fez foi no lance que o jogo já estava impedido, né? Que aí seria pênalti, né? Seria pênalti do Freitas em cima do Gomes. E foi fominha, hein? Ryan tava livre na sozinho trave, pedindo a bola. Só rolar. No nosso time na CESP a gente não fazia isso, não. Eu não tocaria a bola também. Mas faria o gol. Provavelmente não chegaria na bola. Moleque. Mas se chegasse na bola, faria o gol. Né? Pois é. Repertório pobre do Vasco, né? Pobre, não sei o que será do Vasco. E hoje eu estava ouvindo alguém comentar o seguinte, dos 4 que estão na semifinal, o Vasco era o time que mais precisava desse título, né? Sem dúvida. Porque o Fluminense fez um ano bacana. O Corinthians já ganhou um Paulista. E o Cruzeiro é um time que vai brigar aí com a base para os próximos anos, né? O Vasco precisava de algo diferente, né? Que era um título e a consequente classificação para a Libertadores da América, né? Mas nem tudo está perdido, que essa dica. Ainda tem um segundo tempo, 1-0, o Vasco joga em casa, né? No Maracanã, gostem ou não. E eu vi uma cena muito legal, viu? Eu não vou entrar nesse debate, até porque a gente tem um monte de compromisso para acertar até o segundo tempo, mas assim, você vê torcida junto. Você viu um torcedor do Vasco no meio dos torcedores fluminenses, tricolores, fazendo festa, comemorando. Claro que tem sempre um babaca ou outro, vai querer brigar, arranjar confusão em qualquer lugar. Desde a quebrada até o condomínio de Bacana. Isso aí sempre vai ter. Sempre tem aí a ponto fora da curva. Mas como é legal você ver de novo duas torcidas realmente torcendo, fazendo aquilo que o torcedor foi feito para fazer. Torcer e não brigar, se matar, ameaçar e coisas piores. Perfeito. Deixa eu só dar uma sublinhada rápida também sobre o Fortaleza, gente. Você Atenção. É o comandante do intervalo. Imagina, o Fortaleza demitiu Palermo e acaba de anunciar a chegada de Thiago Carpini, hein? Então, o Martim Palermo, esse centroavante do Boca argentino, fez um trabalho minimamente interessante, quase livrou o Leão do Psi do rebaixamento, é desligado do cargo e Thiago Carpini... Teria sido grana? Possivelmente, boa né? pergunta, quer dizer, eu não sei te dizer. Obviamente vamos apurar a informação, mas... Agora que bomba que pegou o Palermo, hein? Uma bomba deixada pelo Vovô, né? Mas quase escapou, quase escapou. Em determinado momento, na última rodada do Brasileiro, tava Vitória e Inter caindo. E aí o Fortaleza pega, toma virada, e aí a casa cai. E 7, 8, 9 rodadas antes, a gente já tinha decretado o rebaixamento do Fortaleza. A gente mais ou menos, a gente Ricardo Capriotti Sanches, né? A gente sabe como é que funciona, mas tá bom. 8h59, daqui a pouquinho de volta com o segundo tempo de muita emoção no Rádio do Brasil. Por enquanto, Fluminense caminhando para a decisão da Copa do Brasil. Fluminense 1 no Maraca, Vasco 0. Até já, Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta, grande aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. A Costa na bola, são 5 jogadores cobrindo o canto direito de Jardim. René levantou a segunda trave, Thiago Silva para trás, dominou, fintou, bateu no gol, passou! Serna! Gol! Fluminense! De coração. Jogada ensaiada, René Meia, esquerda, entrada da grande área, levantou Thiago Silva na segunda trave. Quando ele sobe é pra testar pro gol, não. Quando ele sobe é pra testar pro gol, não. Testa pra trás, vem Serna de trás, enche o pé na cara da bola de perna direita, ela morre entre a ponta da luva esquerda do goleiro e a trave, no pé da trave, no limite do gol. Léo Jardim chegou, mas não tirou, morre no fundo do gol, na marca dos 22 minutos jogados no primeiro tempo. Fluminense abre o placar, alô, torcida do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras sai à frente. Alô, Léo Jardim, aquele abraço, tá no gol. Serna, jogada bem ensaiada.
é para terminar em espetáculo. Gol do Flu, Serna, Vasco 0, Fluminense 1 pro Nobilhões. É isso aí, na narração dele, Martelli. Por enquanto, o único gol do jogo no primeiro tempo, o Fluminense vai vencendo o Vasco por 1-0, vale vaga para a final da Copa do Brasil. O Coringão tá praticamente lá, hein? O Super Cruzeiro sucumbiu no Mineirão ontem e foi calado por 3.000 vozes. É um Corinthians com pelo menos um pé na decisão da Copa do Brasil e o Fluminense encaminhando para colocar o outro pé. Poderemos ter uma decisão entre Corinthians e Fluminense, mas calma, torcedor vascaíno. Tem todo o segundo tempo já e, claro, o torcedor da Raposa. Domingo tem jogaço, transmissão da Bandeirantes. E estaremos lá, hein? Estaremos lá a partir das 10 horas da manhã no Domingo Esportivo Bandeirantes, apresentado direto da Neoquímica Arena, lá do Camarote Fialzone, o lugar mais louco do estádio corintiano. Então atenção, você que vai estar pelas redondezas, a gente vai te procurar, vai bater um papo, vai bater uma resenha e a gente vai falar muito insistentemente o domingo inteiro direto do palco do jogo, valendo uma vaga para a decisão da Copa do Brasil. Repórter Bandeirantes Bruno Milhozzi, daqui a pouquinho de volta. Leandro Quesada, comentarista, e o Pedro Martelli para martelar o Brasil inteiro. Antes tem o giro do placar. Não tem tanta coisa assim no futebol brasileiro, mas no futebol internacional o pau tá cantando, hein, Bueno? Um abraço para você, boa noite, Lucas Bueno. Abraço, Capelanes, todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Uma última informação do futebol brasileiro, você tinha anunciado que Thiago Carpini estaria no Fortaleza, o Juventude já arrumou um substituto. Maurício Barbieri assume o comando do clube de Caxias do Sul a partir da próxima temporada. Trocou o Thiago Carpini por Maurício Barbieri. No futebol internacional, hoje rolou Liga Europa e Conference League, com gols de brasileiro. Anthony fez, aos 37 do primeiro tempo, garantiu a vitória para o Real Betis em cima do Dinamo Zagreb. Além dele, Nottingham Forest, com Igor Jesus, ganhou do Utrecht da Holanda no placar de 2-1. O Porto ganhou de 2-1 do Malmo e o Fenerbahçe ganhou de 4-0 do Brann, com 3 gols de Anderson Talisca, Capelani. Boa, grande Lucas Bueno. Ao meu lado, Leandro Quesada. Quesadinha, eu queria mostrar os bastidores da jornada. Acho que estava todo mundo preso, hein, Quesadinha? Acho que sim. E por falar em preso, eu iria junto com você. Tivemos um caso de furto aqui na Band há pouco. Alguém furtou hambúrgueres aqui da festa do seu Johnny. Cadê, ó? Aqui, ó. Um abraço pra galera do Balacobaco, festa em casa, lá. Tá na minha mão aqui. O que é? É do Balacobaco, a tua boca a boca. Nossa. E aí, Bruno Milhozzi? Fluminense voltou, Milhozzi? Fluminense já no campo de jogo, viu, Capela? Rolando aquela reunião, jogadores trocando ideias sobre o que fazer no segundo tempo para manter essa vitória parcial de 1-0, que vai colocando o Flu na final da Copa do Brasil no momento em que o Vasco também retorna, a princípio, o primeiro olhar, sem mudanças para a segunda etapa, Capela. Bom, o Leandro Quesada, geralmente, quando um treinador não muda o time para a segunda etapa, geralmente ele curte o que viu no primeiro tempo. Tem alguma coisa que o Fernando Diniz tenha gostado na primeira etapa para o time voltar sem alterações para o segundo, não? Ou uma outra opção, né? Olha para o banco e vê que não tem nada que possa fazer a diferença, né? O Verratti, artilheiro, 26 gols, está no banco. É bom a gente destacar. Né? É um cara que podia entrar aí, ó, o Pirata. De repente, né? Já que tá jogando tanta bola para a área, por que não joga a bola justamente para o Verratti, né? E agora o Diniz conversando ali com os jogadores do Vasco da Gama. É isso aí, o Fernando Diniz, como falou muito bem o Quesadinha, tá ali conversando quase no círculo do campo de jogo. Agora, ele fala e os caras fazem tudo diferente, eu sei como que é isso. É, né? Você tá acostumado com essa dia. Você fala e ninguém ouve, aí vamos. Quando começa o jogo, cada um faz de um jeito. E o dia que ele não escalou o time, antes da bola rolar aí, Bruno? Porque nós já sabemos qual é o time. 1, 2, 3, Band Rádios. Ficou todo mundo parado. E aí, quem joga, quem não joga? Esqueceu a escalação. Aí o Martelli pegou, já foi pro banco, o Milhozzi também. Eu fiquei aí meio que no impasse. Isso é um time treinado. Não precisa falar quem é titular, quem é reserva naquele momento. Mas a súmula pede 1 hora antes da divulgação. Não precisa nada disso, não. Bom, o que precisa é retornar o nosso narrador. Pedro Martelli vem aí para todo o segundo tempo de muita emoção, com o som do estádio para você. No microfone da Bandeirantes, a partir de agora. Fluminense 1, Vasco 0, vem toda a segunda etapa com ele. Martela, Martelli! Valeu! João Paulo Capelanes inverte em seus lados, à esquerda o Vasco, à direita o Fluminense, parte na bola, começa o segundo tempo. Pedro Martelli!
A dona Fátima, a senhora do coração de João Paulo Caperunes, para todo o segundo tempo é para você. Começa o segundo tempo no estádio do Maracanã. O Vasco está perdendo o jogo pelo placar de 1-0. O Fluminense está vencendo o jogo. Você ligado em todos os cantos do Brasil. Esse é o futebol da Bandeirantes, Vasco e Fluminense. 1 pro Flusão, 0 pro Vasco. Começa o segundo tempo. Sai pro jogo o Fluminense. Serna, derrubada, é falta. Falta pro Serna bater aí, Milhões, e a falta no Serna. É isso, Caio, atacante colombiano, autor do primeiro gol, né? Volta pra segunda etapa no comando do técnico Luiz Ubeldia. É bola pro Fluminense no segundo tempo de jogo. O Flu tá na frente, 1-0. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, veste simples em um instante. 1 minuto de bola rolando deste segundo tempo no microfone da Bandeirantes na fibra 90.9, na faixa estendida em 86.3 para todos os cantos do Brasil no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 1 pro Fluminense, 0 pro Vasco. Está jogando no campo de defesa a equipe do Vasco. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abraçar sua conta Estrela, veste simples em um instante. Vasco está jogando no campo de defesa. Opa! Fecha o tempo, hein? Discussão, Coutinho, Acosta e companhia. Não gosta o Thiago Mendes. Fecha o tempo aí, hein, Milhossi? Estressadinho, né? O volante Thiago Mendes não levou bem ali o desaforo do Everaldo, atacante do Fluminense. Tá mais tenso o jogo. O Vasco tá mais estressado e vai em busca do empate no estádio do Maracanã. Placar de 1-0, o Fluminense está vencendo o jogo, vem para o campo de ataque, sai jogando pela ponta direita, escapa da marcação, Samuel Xavier. Chapéu! Para cima de 2. Pede a falta, o juiz não marca. Pega forte por baixo, a marcação do Vasco. Começa quente o segundo tempo, hein? Andrés Gomes tentou chapelar. A bola vai-se embora pela linha lateral. A posse de bola para o Vasco. Vale vaga na final da Copa do Brasil. Valendo vaga, domingo, hein? 8h30 da noite tem a definição do avanço. Quem vai para a final da Copa do Brasil? Corinthians ontem venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. Vasco tenta ser jogando, perde a marcação, fica no bate-abate, volta para a meia esquerda, escapa de perna esquerda, Robert Renan. Renan tentou lançamento à frente, não tinha ninguém para Puma Rodrigues recua pelo campo de defesa para Robert Renan. Renan dentro da grande área para Léo Jardim. Léo Jardim pressionado pela meia direita para Cuesta. Cuesta tenta ser jogando para a equipe do Vasco, limpa a marcação no meio de 2, volta jogada por dentro para Barros. Barros chapa a bola no campo de ataque, passe errado, cortou a marcação do Fluminense na ponta esquerda, tentou descer, perdeu, ganhou o Vasco na meia direita, jogo é feio, escapa pela ponta direita, escapa da marcação, vai pra cima no Moreira, 2 em cima dele, abandona a ponta, vem por dentro, inverteu o bolão pela ponta esquerda, chegou Puma Rodrigues, ameaçou bater no gol, levou na linha de fundo, 3 em cima dele, ganha escanteio. Escanteio pro Vasco bater na ponta esquerda, a bola pro Cruz Maltino aí, Milhossi. Conquistado na raça esse escanteio pelo Pumita Rodrigues em 3 tentativas de cruzamento e a zaga do Flu fechando. A inversão de bola do Nuno Moreira foi muito inteligente. É o 6º escanteio a favor do Vasco que vem em busca do empate. Escanteio pro Vasco bater na ponta esquerda, 3h30 jogados deste segundo tempo, toma distância Coutinho. Coutinho levantou, Fábio toca. Com a ponta da luva direita, tira, volta pro Vasco, novo levantamento na segunda trave, nas mãos de Fábio. Aí o veterano vai pegar todas, hein, Milhossi? Tá fácil, né? Até porque o Fábio ganha de novo a bola pelo alto, porque não tem ali nenhum centroavante. O Ryan tá por ali, não conseguiu disputar. Nuno Moreira também não é muito alto. Andrés Gomes, delicada a situação do ataque do Vasco da Gama. E uma observação, né? Eu falei isso no intervalo, antes dos times voltarem para o segundo tempo. Se ficar com essa história de chuveirinho Vasco da Gama, coloca o Verratti, pô, né? Coloca o Verratti, o cara da área, o cara que sabe ali mais do que ninguém, né? Então, às vezes eu não consigo entender também algumas coisas que alguns técnicos fazem, né? Se vai realmente nessa coisa do chuveirinho, Verratti na área funcionaria muito melhor nesse estilo de jogo do Vasco até aqui. Descobre o jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. 4h30 jogados deste. Segundo tempo, vem cruzamento rasteiro por baixo, toque pro gol! Gol! Todos cantaram de coração. Ryan! Jogada
pela ponta esquerda, o cruzamento rasteiro, rápido, ligeiro, passou Andrés Gomes para Nuno Moreira, ele deixou passar, sobrou Ryan na entrada da pequena área, gol aberto de perna esquerda. Ele bota no ângulo superior esquerdo da meta do Fábio para empatar o jogo, para deixar tudo igual na semifinal da Copa do Brasil. A marca dos 8 minutos jogados do segundo tempo, Vascão, Ryan, empata o jogo no Maracanã, Fluminense 1, Vasco. Fala, Milhossi. E agora os 3 atacantes rápidos da equipe do Vasco da Gama se conversaram muito bem, porque o Andrés Gomes pela esquerda ganha o lance no cruzamento, encontra uma espécie de pivô do Nuno Moreira, que ajeita a bola para trás, e o Ryan, um dos artilheiros do Vasco da temporada, chega ao 20º gol no ano, fuzila o Fábio dentro do gol. É o Vasco empatando o jogo no Maracanã, tudo igual, 1-1, Pedro Martelli. Leandro Quesada, tá tudo igual na semifinal da Copa do Brasil, Quesada. Não foi chuveirinho para a área, mas foi mais uma vez uma jogada pela ponta, algo muito usado pelo Vasco da Gama no primeiro tempo e agora também na segunda etapa, na jogada do Gomes, com a passada ali do Nuno, e o Ryan, não é? Como um centroavante, um homem de área, não é? Entrando ali com muita inteligência e fuzilando o goleiro Fábio da equipe do Fluminense, empatando um jogo que era muito do Fluminense no primeiro tempo, mas agora não é, pode ser do Vasco da Gama diante de um Fluminense, né, que recuou bastante, principalmente nos últimos minutos, Martelli. Placar de 1-1, tá tudo igual. Fala no microfone da Bandeirantes, Leandro Quesada. 1 pro Fluminense, 1 pro Vasco, 1 pro Vasco. Mandante ao Vasco, 1 pro Vasco, 1 pro Fluminense. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. Fluminense tenta descer para o campo de ataque, não se acerta. O Vascão na pressão. O Vascão na pressão. 7 minutos jogados deste. 7 minutos jogados deste. Segundo tempo de bola rolando. Falta em cima do jogador do Flu. Campo de defesa parado o jogo, hein, Milhossi? É isso, falta foi em cima do Nonato, mas deixaram ali a bola rolar e a arbitragem deixa passar. O que faz o Rafael Claus, o Vasco tem a posse, é melhor no segundo tempo e vai em busca da virada, Martelli. Placar de 1-1, tá tudo igual, 7, quase 8 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Vá com calma, torcedor. Se acalma, torcedor do Fluminense, não tem por que ter ansiedade. Tem jogo pela frente, você também, torcedor do Vasco. Vascão desceu para a ponta direita, cruzamento, vai virar o jogo. Fábio pegou! O chute do Nuno Moreira. Vascão chegou. Mais uma grande defesa do Fábio Emiliossi. E que enfiada de bola do Paulo Henrique, encontrando o Andrés Gomes, o colombiano que é rápido demais pela ponta direita com muita liberdade. Depois veio o cruzamento, Nuno sem ângulo finaliza e aumenta a pressão, aumenta o clima do jogo, tá empatado e o Vasco é quem dá as cartas do Maracanã nesse momento, Martelli. Peças para carro, motocaminho é na carta, marca líder em suspensão, se é na carta pode contar. Jogo parado, falta marcada para o Fluminense. Momento é melhor pro Vasco, hein, Quesada? Sem dúvida, não é? Volta para o segundo tempo, derrotado por 1-0, consegue encontrar esse gol aí aos 5 minutos, né? Foi aos 5 minutos o gol. Isso. E aí entra novamente na disputa, né? Entra na disputa. Agora o Fluminense vai ter que mudar também a chavinha, né? O Fluminense fez o gol, aquele cai-cai, tentou tirar a velocidade do jogo. Agora o Fluminense vai ter que se mexer também. O jogo mental, principalmente agora, é do Vasco da Gama. Agora o Vasco tem que ficar esperto no sistema defensivo. E já, atendendo a pedidos, vai ter alteração aí, hein, Martelli? Keno, prontinho para entrar. Ainda não tem a definição de quem sai, não é isso? Soteldo, tá caído no gramado, sentiu alguma coisa, deve sair o camisa 7. Jogou nada o Soteldo, hein? Nada, absolutamente nada. Quanto que custou o Soteldo? 40 milhões de reais, foi isso? Foi 40 milhões de reais. Brincadeira o Fluminense gastar um dinheirão, um cara tão mediano como é o Soteldo, né? Mediano no Grêmio, mediano no Santos, mediano também no Fluminense. Foram 5 milhões de dólares, cerca de 30 milhões de reais aí. Muito caro. E o Santos que se deu bem, né? Peças para carro, motor, caminhão na carta, marca líder e suspensão na carta, pode contar. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você.
Copa do Brasil, semifinal, primeiro jogo. No estádio do Maracanã, relógio marca 10 minutos jogados do segundo tempo. Vasco 1, empatou o Rayan. Fluminense também 1, gol marcado pelo Serna. Na Bandeirantes, o QG de Esportes é seu. Fala, Lucas Bueno. O Juventude anunciou a contratação do técnico Maurício Barbieri para a temporada de 2026. Ele chega para substituir Thiago Carpini, que deixou o comando do clube ao término do Brasileirão e terá como principal missão o acesso da equipe alviverde à Série A do Brasileirão. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 11 minutos jogados deste segundo tempo. Vasco e Fluminense duelam-se. Se embatem, buscando uma vaga na final, hein? Parecia um jogo controlado. Parecia um jogo fácil para o Fluminense. Aí vem um golzinho do Vasco, hein? Pro Vasco, também pro Fluminense. Na Bandeirantes, dentro da grande área, Fábio quebra pro campo de ataque, chega para tocar de cabeça. Everaldo corta a marcação, volta pela quarta zaga para Thiago Silva. Thiago Silva quebra pro campo de ataque, fica no bate-bate, volta para Martinelli. Martinelli à frente para Everaldo, chega para tocar de pé direita, quarta marcação do Vasco. Rayan tentou ganhar do Martinelli. Martinelli no carrinho recua. Frentes dentro da grande área para Fábio de perna direita, tenta lançamento pro campo de ataque, chega para tocar de cabeça, vem no alto Everaldo. Everaldo fez o domínio de costas para a marcação, pede a falta, o juiz marca, não. Juiz não dá falta. Contra-golpe agora pro Vasco. Passadas largas, ponta esquerda, Coutinho para Nuno Moreira. Cruzou mal. Nuno Moreira cruza mal, cortou a marcação, chute pro gol. Passa a esquerda do Fábio. Tá na pressão, acho que teve desvio no meio do caminho ou não? Só tiro de meta aí, Minhossi. Tiro de meta apenas, Martelli. O Fábio tá revoltado com a marcação da equipe do Fluminense. Reclamou com o Freitas, reclamou com o René, porque o Vasco tem muito espaço na segunda etapa. Uma nova finalização, dessa vez sem perigo, se perde em linha de fundo. Tiro de meta, tá empatado o jogo no Maracanã, 1-1. Ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta estrela, Bet Simples no instante. Thiago Silva sai jogando dentro da grande área, gira pela meia esquerda, chega para o domínio Freitas quebra para o campo de ataque, chega para tocar de cabeça, quarta marcação, vai voltar para Everaldo. Everaldo disputa com Robert Renan, Everaldo no corpo, Robert Renan mais alto e mais forte que ele, recuo perigoso, mal linha de fundo, vai voltar, Keno dominou, meia lua da grande área, pela ponta esquerda, bateu no gol em cima do zagueiro. Dava para fazer melhor, hein, Keno? Keno trabalha pela meia esquerda, insiste o Fluminense que empata o jogo em 1-1, 13 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando, meio nebuloso esse segundo tempo. Vem pro campo de ataque o Flu, Keno, linha de fundo, boa bola pra cena, cruzou! Barros bota em escanteio! Escanteio pro Fluminense bater na ponta esquerda, Minhossi. E o Keno é válvula de escape, né? Mesmo entrando no segundo tempo, um jogador importante para a equipe do Flu. Na época do Diniz, hoje técnico do Vasco, ele era titular e jogador importante. Hoje, opção para segundo tempo, mas coloca fogo no jogo. Garante escanteio que o Fluminense vai cobrar nas pés de René. Ative efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta estrela, Bet Simples em um instante. Toma a distância, René para fazer a cobrança, vem para o levantamento, escanteio na ponta esquerda. Possibilidade do segundo gol do Flusão. René caprichando. 13 jogados, René levantou na segunda trave, o toque de cabeça, corta a marcação do Vasco, vai apostar a corrida. Na meia direita, Samuel Xavier e Thiago Mendes. Mendes mais rápido que ele, contra-golpe armado. Felipe Coutinho na ponta esquerda, perdeu. Vem na postando corrida, Martinelli. Por baixo, Martinelli tira, volta para a meia esquerda, insiste o Vasco, vai pintar falta. Carrega a bola, não cai. Quem tá bem no jogo, o Barros. Trabalha pela meia direita, Thiago Mendes na ponta. Vem cruzamento do Paulo Henrique, vai ganhar escanteio. É lá e cá o jogo. Escanteio pro Vasco na ponta direita e mais um pro Cruz Maltino, Minhossi. Que conseguiu na base do cruzamento, pelo menos o primeiro gol de empate, só que foi bola rasteira. O escanteio nos pés de Felipe Coutinho, o primeiro na segunda etapa. O sexto a favor do Vasco da Gama no jogo. Conte com alta performance e a segurança que só o amortecedor HG Nakata oferece. Se HG Nakata pode contar.
Vem para a cobrança de escanteio Nuno Moreira. Nuno Moreira toma distância para fazer o levantamento. 15 minutos jogados deste segundo tempo de bola rolando. Jogadores lá para o meio da grande área na Bandeirantes. 1-1, tudo igual. Moreira levantou. Sobe para tocar de cabeça. Corta Thiago Silva. Completa a marcação do Fluminense. Volta na entrada da grande área. Vem pro contra-golpe. O Flu não deixa. De perna direita, Barros tira de qualquer jeito. A bola quica no meio da grande área, tá nas mãos de Fábio Miliossi. É na base do abafa, né? O Rayan é muito rápido, então não pode vacilar o Fábio, goleirão mais experiente. Sobe com segurança, solta no Thiago Silva. É o Flu com dificuldades de sair jogando nesse segundo tempo, algo que fazia muito bem na época do Fernando Diniz, né, Martelli? 15 jogados deste segundo tempo, 15-30 jogados, repetindo para você, 1 pro Vasco, 1 pro Fluminense. Eu quero a leitura do jogo. Eu quero a informação do jogo. Leandro Quesada analisando o jogo 1-1, tudo igual. Quesada, meu parceiro. Esse jogo, o início do segundo tempo é todo do Vasco. Deu uma inversão, né? O que era do Fluminense no primeiro tempo passou pelo Vasco da Gama. E eu fiz uma crítica que na realidade é uma meia crítica, né? O Vasco insiste muito nas jogadas pelas alas, mas o Fluminense também não consegue parar o Vasco da Gama nesse tipo de jogada, né? Tanto é que o gol de empate do Vasco da Gama foi justamente uma jogada pela ponta, cruzamento para a área, sem que o Rayan tivesse a marcação ideal para que o gol fosse evitado. O que era para o Fluminense no primeiro tempo é para o Vasco agora. Resta saber se o Vasco, Martelli, vai ter a capacidade técnica de tentar fazer o segundo gol, algo que o Fluminense até aqui não conseguiu. Está jogando no campo de defesa a equipe do Fluminense, trabalha pela quarta zaga, Thiago Silva tira pela meia esquerda para Freitas. Freitas volta a jogada dentro da grande área para Martinelli. Martinelli gira para o campo de ataque na ponta direita, mete a bola para Samuel Xavier. Samuel Xavier ameaça cruzar a fronteira, volta o jogo para o Fluminense. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já! Placar de 1-1, tá tudo igual, quase 17 minutos jogados desse segundo tempo de bola rolando no microfone da Bandeirantes. Você acompanhando o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O lado carioca tem outro lado que é paulista e mineiro. Klaus para o jogo, marca a falta, Fluminense ao lado esquerdo, é isso? É isso, Barros acertou ali o René pelo lado esquerdo, se lançava. A dobradinha com o Keno vem funcionando na segunda etapa e o Barros está envolvido. Falta perigosa a favor do Flusão. Falta para o Fluminense bater pela meia esquerda. Falta perigosa, 17-30 jogados. Descabra jogo duro, mas com o Tigre na obra. Tá tudo certo. Vai de Tigre. Tá na bola o Acosta e tá na bola o René. Uma opção de perna direita e uma opção também de perna esquerda. São as opções do Fluminense para levantar para o meio da grande área. Que aí é para canhoto, hein? René tá reclamando de algo ali no meio da grande área. Thiago Silva vai para lá. Sobe também o Freitas. Sobe a galera do Flu. 1-1, tudo igual. 18 minutos jogados deste segundo tempo. Tá tudo igual, 1-1 no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Na Bandeirantes, toma distância. Costa, René partiu. Perna esquerda, primeira trave, o toque pro gol do Serna. Passa esquerda do Léo Jardim. Linha de fundo, tiro de meta pro Vasco, Miliossi. E era o Thiago Silva dentro da área ganhando essa bola de novo, mas ele fica na bronca porque o Everaldo sai dela, né? Ele queria um segundo lance ainda dentro da área. Thiago Silva tem que organizar a defesa e também o ataque do Fluminense. Dessa vez desperdiçou a chance, apenas tiro de meta pro Vasco, 1-1 Maracanã. Descobra jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Quase 19 minutos jogados deste segundo tempo. É falta para o Vasco bater no campo de defesa. Barros caído, o jogo fica picado, hein, Miliossi? Mais uma, né? O Serna perde a bola, já derruba o Barros. Realmente os jogadores não passam muito tempo sem fazer falta. O Vasco já repõe e nesse momento ditas ações de jogo no estádio do Maracanã, Martelli. Futebol da Bandeirantes está transmitindo para você nessa noite de quinta-feira. Tá valendo vaga na final. É a primeira perna importantíssima. É a primeira perna importantíssima da semifinal. Flusão desce ponta direita. Serna dominou, escapou da marcação. Desarmado. Manuel pro Fluminense bater na ponta direita. Próxima bandeira de escanteio. Pode contar com qualidade e com durabilidade. Pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe. Pode contar. Manual para o Fluminense bater, Samuel Xavier toma distância, mas não tem pressa. Quase 20 minutos jogados deste segundo tempo. Samuel Xavier vai para a cobrança. À frente do torcedor do Vasco.
Acosta, Everaldo, René, todos ali no meio da grande área. A oportunidade para o Fluminense. Será que toma distância Samuel Xavier? Samuel Xavier para a cobrança. Arremessou para Everaldo, subiu a marcação, tirou, tocou de cabeça. Vem por baixo. Thiago Mendes tira de qualquer jeito. Volta para Thiago Silva, devolve para o meio da grande área. Sobe para tocar de cabeça. Barros tira. Fica no bate-bate. Volta para a meia esquerda. Klaus para o jogo para atendimento e falta para o jogador do Vasco na meia esquerda. É isso, Minhossi? Ele pediu para parar porque o Nuno Moreira vai disputar a bola de cabeça com o Martinelli. Parece que houve ali uma cama de gato e cai o atacante português do Vasco com muitas dores. Caiu feio mesmo no gramado, viu, Martelli? Não é cera não. Do atacante português que está estirado, aguardando atendimento médico, Rafael Klaus, para o jogo no Maracanã. No Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Copa do Brasil, semifinal. No Maracanã, primeiro tempo. Agora segundo, relógio marca 20 jogados do segundo tempo. Vasco 1. Fluminense também 1. Na Bandeirantes, o plantel esportivo é seu. Fala, Bueno. O mercado da bola da Série A e da Série B segue muito movimentado. O atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B do Brasileiro pelo Remo, é o primeiro reforço do Coritiba para a temporada de 2026. O Coxa oficializou a contratação do jogador de 31 anos nesta quinta-feira, após a aprovação dos exames médicos. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5 mil na contemplação para adquirir o novo Tera. consórciovw.com.br. Consulte as condições. 21:30 jogados, é o segundo tempo, 1 a 1, tudo igual, e o jogo, pode falar, Leandro Quesada. Algumas coisas interessantes, né? A gente olha para o ataque do Fluminense, o Everaldo praticamente não foi acionado até agora, né? Como é que o Zubeldia constrói um sistema de jogo em que a bola não chega até o Everaldo? Aí eu me pergunto, será que fosse o Cano, né, essa bola também chegaria, não é? Enfim, realmente o Fluminense com essa dificuldade para organizar o jogo a ponto da bola chegar com mais qualidade ali para frente. E eu acho que seria uma boa o Verratti entrar, né? Acho que o Verratti entraria bem, manteria o Ryan, mas colocaria o Verratti enfiado na área, porque quando a bola pinta ali para o Verratti, fatalmente vai sair o gol, né? Olha a jogada do Flu. Acosta pela ponta direita na quina da grande área, escapou da marcação, tentou passe à frente, quarta marcação, Samuel Xavier chegou, brigou, cortou a marcação, voltou para René na entrada da grande área, pro Acosta para René gira pela ponta esquerda, na linha lateral da grande área, boa bola para Keno voltou para René, levantou, segunda trave, Samuel Xavier devolveu por cima do gol. Prepare-se para decolar, hein? A temporada NBA está uma loucura. Entre no nosso universo e assista tudo na ESPN ao vivo, no Disney Plus. 23 jogados deste segundo tempo. 1 pro Vasco, 1 também pro Fluminense. Motopeças de qualidade na Cata. Conte com o desempenho e a confiança da marca líder em suspensão. Também motopeças na Cata, pode contar. 23 minutos jogados deste segundo tempo. Você diria, Leandro Quesada, que o Fluminense sofreu um apagão? Apagão do Flu? Eu acho que o Fluminense se apagou, Martelli, para usar o termo que você está usando. Dá para jogar com apagão? Não dá. Mas assim, isso é culpa do Fluminense, né? Assim, o Fluminense é culpado por ter feito o gol como fez e depois não ter jogado mais, né? Gol do Flu foi aos 22 minutos, gente. Até os 22 minutos era Flu na partida, né? Vasco achou um espaço lá só com o Pumita. Depois disso o Fluminense não jogou mais. Aí é culpa dos jogadores. Olha o Vasco. Vasco pro campo de ataque, tentou cruzar pro meio da grande área. Moreira ganha escanteio. Escanteio pro Vasco bater na ponta esquerda, Milhossi. E não é a primeira nem a segunda vez que o Vasco encontra esse passe. Do lateral, que é ofensivo, Paulo Henrique, também o Pumita, ativando o ponta já na entrada da grande área. O Andrés Gomes é muito rápido, coloca para dançar o camisa 2 do Flu, que é o Samuel Xavier, segue estirado no gramado. Escanteio a favor do Vasco, que cresce no estádio do Maracanã. Escanteio pro Vasco bater na ponta direita, toma distância, Coutinho é melhor no jogo, Cruz Maltino, 24 minutos jogados, quase 25 do segundo tempo. Turma do pagode lá pro meio da grande área. Coutinho toma distância, 1 a 1 placar do jogo. Coutinho autorizado, levantou a primeira trave, o toque pro gol. Pra fora!
Inacreditável, a bola do Vasco não entrou. Toque de cabeça na primeira trave, ela ainda beija a trave e vai pela linha de fundo. Quase o Vasco vira o jogo, para na trave do Fluminense. Impressionante a tranquilidade que teve o Pumita, que, enfim, o jogador ofensivo, tem altura, ganhou dentro da grande área do Fluminense essa bola, cabeceou na trave, o Vasco já era melhor, atacando mais, e por muito pouco não vira o jogo no estádio do Maracanã. O Cruz Maltino, gigante da colina, faz o melhor segundo tempo, Martelli. Descabra o jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Leandro Quesada parou na trave, a virada do Vasco, hein, Quesada? E que jogada, né? Se sai segundo gol aí, como é que o Fluminense vai explicar, não é? Mas o Vasco da Gama tá dominando praticamente todas as ações nesse segundo tempo. Se o Fluminense merecia ter saído com resultado positivo no primeiro tempo, isso aconteceu. Nessa segunda etapa, por mérito, por buscar o jogo, por ter mais vontade, por se empenhar mais, esse segundo tempo já deveria ter o Vasco da Gama com 2-1 no placar, Martelli. Placar de 1-1, tá tudo igual na Bandeirantes, essa é a semifinal da Copa do Brasil, 1 pro Vasco, 1 também pro Fluminense que não aguenta mais. Hércules. Zubel Dielo. Não é só ele não, hein? Não mesmo, hein? Tá conversando também a comissão técnica com o PH Ganso. Daqui a pouco na equipe do Flu para colocar essa bola no chão. Sai Nonato, número 16 da equipe do Fluminense. Vem o 35, Hércules, que foi herói em vários jogos do Flu no Mundial de Clubes. Uma boa participação. Além disso, sai o 32, Acosta, entra o 10. PH Ganso na equipe do Flu. O maestro PH Ganso. Para mudar o jogo, ou não? Leandro Quesada. O Ganso tem uma qualidade absurda, né? Num lançamento ele pode colocar ali algum companheiro na cara do gol, ou num chute, ou numa cobrança de falta, né? Agora, o Hércules é que eu não consigo entender porque que perdeu espaço nesse time, né? Porque o Hércules o que o Hércules jogou, né, na Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos foi uma enormidade, né? Eu acho que o meu meio-campo seria Hércules, Nonato e Martinelli. Eu não teria colocado o Lúcio Acosta, não. Mas enfim, vamos esperar. É um deleite ver o Ganso jogar, né? Um dos últimos moicanos aí da bola. Placar de 1-1, 27 minutos jogados deste segundo tempo. É a semifinal da Copa do Brasil. No sonsaço de Michel Lopes na mesa de som. 27-30 jogados deste segundo tempo na Bandeirantes. Fala, Leandro Quesada. 1 pro Vasco, 1 também pro Fluminense. Fluminense com o Paulo Henrique, cansa o primeiro toque na bola, volta pelo círculo central do gramado, desarmado Everaldo, recua por dentro, vem para Barros, perdeu, Fluminense ganhou na ponta direita, desceu na velocidade, tem que pregar, Serna brigou, Serna ganhou, tocou de cabeça, levou na linha de fundo, não saiu, Serna cruzou, ganha escanteio, na raça, na disposição do Serna, escanteio, 28 jogados, segundo tempo, escanteio pro Fluminense na ponta direita, Milhossi. O terceiro a favor do Flu, de novo Serna, né? O autor do primeiro gol ganhando essa bola no ataque, tem velocidade, tem raça, que jogador, hein? Achou o Fluminense nesse colombiano, escanteio a favor do Flu, que tá mal no jogo, mas tenta recuperar e coloca muita gente dentro da área, se posiciona o 10, PH Ganso para cobrar a bola parada. Escanteio pro Fluminense bater na ponta direita, Ganso toma distância, 1 pro Fluminense, 1 pro Vasco. Semana que vem, domingo, né? Domingo, Fluminense e Vasco, Maracanã, jogo de volta, 8h30 da noite. Ganso toma distância para a cobrança de escanteio, levantou, primeira trave, sobe para tocar de cabeça, quarta marcação, Thiago Silva devolve para o meio da grande área, quarta marcação do Vasco, vai voltar para o Fluminense. Motopeças de qualidade na Cata, conte com desempenho, a confiança, marca líder em suspensão também, Motopeças na Cata, pode contar. Quino domina pela meia esquerda, tenta escapar da marcação. Volta a jogada para René. René está jogando pelo círculo central do gramado, volta a jogada, trabalha pela quarta zaga, Hércules desce para o campo de ataque, placar de 1-1, tá tudo igual na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, na Bandeirantes, quase 30 minutos jogados deste segundo tempo, prepare-se para decolar, a temporada NBA está uma loucura, entre no nosso universo e assista tudo na ESPN ao vivo, no Disney Plus. Fluminense está jogando pelo campo de defesa, ergue a cabeça, volta jogando pela quarta zaga. Thiago Silva recomeça e sai para o jogo.
Tenta ser jogando pela meia direita. Quarta marcação do Vasco. Sobra pela ponta para Ganso. Tentou enfiar a bola por dentro. O Ganso está tarado para fazer um gol, hein, Leandro Quesada? Ele quer o gol. É dentro. Vamos. Vem pro campo de ataque o Vasco na ponta direita. Escapou da marcação. Ryan pedalou, balançou. Juiz não dá nada. Ou ele dá falta? Foi falta, hein? Bom, Klaus. Falta um passo da grande área na meia direita, falta pro Vasco, Milhozzi. E aquela frase, né? Começou fora da área, terminou dentro, não por isso é pênalti. E o Ryan cai dentro da área pedindo penalidade, realmente está reclamando bastante. Mas a falta era marcada com o início muito próximo ali da meia-lua. Daqui a pouco vem o Pirata, hein? Verrete, o Pirata da Colina, para quem sabe ajudar o Vasco no campo de ataque. Falta perigosa nos pés de Coutinho. Essa é uma bela definição do Milhozzi, né? A falta realmente é fora, aí depois tem a sequência ali, né? Em movimento, o jogador Ryan cai na área, na chegada ali do René, mas aquela coisa, né? É um pouquinho só um pouquinho, já teria sido pênalti aí para a equipe do Vasco da Gama. Eu pedi o homem, acho que ele tá vindo aí, hein? Tem mudança aí, Milhozzi. Sai o 17, Nuno Moreira, o português, e vem o argentino, Pablo Verrete, o Pirata, na equipe do Vasco. Boa mudança, você pediu, ele veio e veio em dose. Sim, um cara que faz o pivô, segura ali a marcação de pelo menos tipo dois zagueiros. Tipo Capelanes? Mais magro, né? E aí consegue segurar bem ali, né? O Verrete é o cara, pô. O Verrete está no peso certo, né? Capelanes? Não, é o artilheiro do time, inclusive, na temporada, como a gente já disse. O Verrete ou o Capelanes? O Verrete. Tá, que susto. Falta pro Vasco bater, toma distância ao passo da grande área. Coutinho, daí pra você, meu filho. Coutinho, daí pra você, meu filho. Capricha, Coutinho. Bota no ângulo, vira pra torcida do Vascão. Capricha, Coutinho. Ele, Ryan, puxado pro lado direito da meia-lua da grande área, a um passo da área. São 4, agora 5 jogadores de pé cobrindo o canto esquerdo. Um embaixo. Falta perigosíssima pro Vasco. Toma distância. Coutinho. Milhozzi. Aí não, né? Aí não dá pra defender. Cara, o cara tá... Desculpa. Você me informou. Ele tá a 16,5 metros do gol. Isso, exatamente. E colocou essa bola para 2 gols pra cima, né? Muito mal a batida do Coutinho, que não faz um ano ruim, longe disso. Camisa 10 já tem 11 gols na temporada, um dos artilheiros do Vasco no ano, mas perde uma grande chance, né? Muita firula, pouca precisão na batida de falta, Martelli. Gostou da cobrança do Coutinho? Não. Péssima batida, péssima das péssimas. Do tamanho do Coutinho, a qualidade que ele tem. Olha o Flu. Fluminense vem para o campo de ataque. Many Leandro Quesada comentando no microfone da Bandeirantes. Um pro Fluminense, um pro Vasco. Tudo igual. Vem Flusão. Hércules devolveu para meio da grande área. Não tá impedimento, não. René testou pro gol. Corta a zaga do Vasco. Se deixar seguir, é escanteio, hein? Na minha visão, escanteio ponta esquerda pro Flu, hein, Milhozzi? E o Ganso tá indo cobrar, já se movimentando no momento importante de ataque do Flu, mas realmente havia dúvida de impedimento. Na verdade, pelo visto, é escanteio mesmo, viu? Marcado, o Ganso vai cobrar com a perna esquerda, colocar dentro da área, Martelli. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 33 minutos jogados deste segundo tempo, é escanteio para a equipe do Fluminense bater na meia esquerda. Ganso levantou na cabeça do Marcos, que ele tira. Quarta marcação do Vasco. Está jogando o Vasco tranquilamente no campo de defesa. Prepare-se para decolar. A temporada NBA está uma loucura. Entre no nosso universo e assista tudo na ESPN ao vivo no Disney Plus. 34 minutos jogados deste segundo tempo, a tudo igual. No microfone da Bandeirantes em FM 90.9, na faixa estendida 86.3. Pegando legal para todos os cantos do Brasil. Tudo igual, um pro Vasco, um pro Fluminense. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. Cabeça com cabeça, deu ruim, Milhozzi.
É isso, Keno pelos lados do Fluminense e dos lados do Vasco da Gama, tentando descobrir quem foi, mas parece que foi o Paulo Henrique, né? Ele mesmo acabou tendo essa dividida pelo alto, foi o Cuesta, isso mesmo, o Quesadinha soprou aqui, um choque forte, viu? E agora os dois jogadores com atendimento médico no gramado, há um protocolo longo de concussão, de atenção a esses casos, para que não haja ali um dano maior no pós-jogo, então todo cuidado é pouco nesse momento de choque de cabeça, jogo paralisado no Maracanã. Não, meu repórter vê mais que o comentarista. Tá tudo aberto, hein, Ele acertou, foi o PH. PH, né? Isso. Tá levantando agora o PH com dores na cabeça. O Cuesta tava um pouquinho mais atrás. Gira! No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Brasil, semifinal, primeiro jogo, estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, Vasco e Fluminense. Relógio marca, 35 minutos jogados do segundo tempo. Vascão, 1, Ryan. Fluminense, também 1, Serna. QG de Esportes da Bandeirantes, pode falar, Lucas Bueno. O Cruzeiro protocolou uma reclamação na CBF contra a atuação da equipe de arbitragem na derrota para o Corinthians no Mineirão pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Os questionamentos do clube são em relação ao gol de Memphis Depay e o cartão amarelo mostrado a Lucas Ramiro, suspenso para a partida de volta. Componentes de suspensão, transmissão e direção é na Cata, qualidade em qualquer caminho, pode contar. Tá na moda o ofício, Quesada. Tá, é pra jogar pra torcida, né? O jogo não vai ser feito outra vez. Agora, foi irregular? Foi. Agora o Cruzeiro não jogou nada também, né? Isso também é uma verdade. 36 jogados deste segundo tempo, placar de 1-1, Vasco e Fluminense se enfrentando no microfone da Bandeirantes em FM 90.9, na faixa estendida em 86.3, pegando legal para todos os cantos do Brasil, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É o segundo tempo de jogo, 36 jogados, manual, lateral para o Fluminense bater pela meia direita. Placar de 1-1, tudo igual. Grupo Souza, Lima Eficiência e Segurança e Serviços é no Grupo Souza Lima. Tenta descer para o campo de ataque, o Fluminense corta a marcação, afasta de qualquer jeito. Está jogando pelo campo de defesa na meia direita, Thiago Silva. Ele quebra para o campo de ataque, tenta lançar para Serna. Serna ganhou, tocou de cabeça, escapou da marcação, só caprichar, girou para Keno. Keno, entrada da grande área, pedalou, balançou, bateu no gol, nas mãos do Léo Jardim para fazer a defesa, Miliossi. Fica na bronca o René com o Keno porque passava livre pelo lado esquerdo, optou pela finalização, camisa 11, estou fraquinho no meio do gol, ficou fácil para o Léo Jardim. Faz mais uma defesa, ó, Paulo Henrique e também o jogador da equipe do Fluminense já estão de volta, o choque de cabeça não teve nenhum problema, né? Keno e Paulo Henrique de volta no campo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br e consulte as condições. 37 e 30 minutos jogados deste segundo tempo, 1-1, tá tudo igual. Na Bandeirantes eu quero saber se esse resultado para o jogo de volta no domingo é justo para Vasco, é justo para Fluminense. Quem me responde é tu, Leandro Quesada. Primeiro tempo do Fluminense, segundo tempo do Vasco da Gama. Justo sim, tudo aberto. Campo neutro, muda nada essa história de mando de um de outro, não é? O jogo vai levar para domingo, não é? Essa classificação ou de um de outro, acredito eu. Olha o Flusão. Ganso abre a jogada pela ponta esquerda para Keno, escapou, limpou, bateu fraco. Mal Keno, hein? Chutando fraco Keno. Explode na marcação, volta por dentro para Ganso. Ganso gira a meia direita, entrada da grande área. Hércules ameaçou bater o gol, não chutou. Girou na ponta direita para Samuel Xavier. Xavier para Serna. Serna encarou a marcação do Puma, linha de fundo. Travado, ganha escanteio. Escanteio pro Fluminense bater na ponta direita. Serna ganhou, Miliossi. O quarto a favor do Fluminense que vai pra cima. O Serna, colombiano, de novo pela ponta. Garante o escanteio e o camisa 10, Ganso, vem pra cobrança. Hein? Desde que entrou, não é rapaz. É um cara diferente que posiciona a bola pra colocar dentro da área novamente. Martelli. Escanteio para o Fluminense bater pela ponta direita, toma distância, vai para a cobrança. Ganso se agita, o torcedor do Flusão nas arquibancadas. Quem sabe o segundo gol, 39 minutos jogados deste segundo tempo, vai para a cobrança. Ganso autorizado, os jogadores do Vasco se fecham no meio da grande área. Ganso levantou, primeira trave, o toque do Martinelli para fora do gol. Passa direita do Léo Jardim em linha de fundo, Biliossi. O jogador tem sondagem do futebol europeu, um bom ano mais uma vez para o Martinelli, que também foi destaque
no Mundial de Clubes pela equipe do Flu. Dessa vez erra a cabeçada, manda pela linha de fundo. 1-1 persiste, vai ficar pro domingo pelo jeito, meu caro Pedro Martelli. Vai ficar pro domingo pelo jeito, meu caro Leandro Quesada. Vai ficar. É um jogo, né? Pode ser que engole o segundo gol do Vasco ou do Fluminense, mas a tendência é essa. Acho que por justiça seria legal esse empate, tá? Acho que os dois times entraram para empatar, essa é a grande verdade. E aí estão empatando, é isso. Até porque o jogo de volta, né? Divide o estádio de novo. Pra que se desgastar tanto? Exato. Por que já não emenda, né? É uma boa ideia, melhor. 180 minutos agora, seguidinhos aí. Não? Podia fazer uma prorrogação mesmo, uma boa ideia. Eliminava o jogo da volta, né? Nossa, o que tem de gente torcendo pra isso acontecer? No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Copa do Brasil, semifinal no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, 40 minutos jogados no segundo tempo. Vasco 1, Fluminense também 1, QG de Esportes da Bandeirantes fala. Bueno. O atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B do Brasileiro pelo Remo, foi anunciado no Coritiba como novo reforço para 2026. O Coxa oficializou a contratação do jogador de 31 anos nesta quinta-feira após os exames médicos. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil pode confiar. 40, quase 41 jogados agora. 41 jogados do segundo tempo. Vai terminar o jogo no estádio do Maracanã. 1 pro Vasco, Ryan. 1 pro Fluminense, gol de Serna. Já vem o apito final. João Paulo Capelanes, feliz ano novo, Capela. Para todos os cantos do Brasil. Trabalha no campo de ataque, Quiro para a meia esquerda. E escapa, volta a jogada para Freitas. Freitas cruza a fronteira por dentro para Ganso no talento. Ganso domina, gira pelo círculo central. É para Martinelli. Martinelli volta a jogada para a quarta zaga para Thiago Silva. Thiago Silva para Martinelli. Ele pisa na bola, fez o giro frente à marcação. Tentou lançar a frente. Martinelli esforçado. Porém, passe errado. Está nos pés de Léo Jardim, que está jogando. Do campo de defesa, trabalha Léo Jardim para a equipe do Vasco. Estabilidade, conforto e segurança na reta, na curva, na estrada e na rua. Amortecedor é HG Nakata. Pode contar. Martelli. Fala, Milhões. Só para destacar a ausência de participação do Everaldo, centroavante de camisa 9, que não marca um gol desde o dia 2 de agosto contra o Grêmio. Já fez 4 meses aí sem balançar as redes. É o substituto do Cano que está lesionado, mas não vai fazendo as pazes com o gol não, viu? Chuta, Everaldo! Chuta, Everaldo! Quantas vezes a gente não ouviu isso na Copa do Mundo de Clubes, hein, Quesada? E o Fluminense foi o brasileiro que foi mais longe, hein? E na Copa CESP também chuta, os caras têm medo de chutar, Vou te falar uma coisa, o time titular que você escalou horrível. Agora é o seguinte, a bola não chega até o Everaldo, né? Se a bola não chega até o cara, é difícil a gente até avaliar. Pelo menos a gente ter a crítica, né? O Everaldo chutou 3 vezes, chutou mal. Nem isso o Fluminense conseguiu construir para o Everaldo ser criticado. Agora me conta uma coisa, Quesada. Vasco bateu a gol fraquinho no centro das mãos do Fábio. Por que você falou que o Ranieri é pé torto? Que era o seu centroavante da CESP. Nunca falei isso. Falou assim. Não? Agora, é outro Ranieri. É outro. O que eu queria dizer é o seguinte. O Vasco estava cruzando bola para a área. Sem o Verratti. Quando o Verratti entrou, os caras não cruzaram uma bola para a área. Eu não entendo, cara. Às vezes tem uma sacanagem dentro de time que... Por falar em times, né? Às vezes tem umas sacanagens que ninguém explica. Dá pra curtir a festa da Band ainda, Quesada? Dá 43 minutos jogados. Vamos terminar. Que profissão, hein, Quesada? Você gosta do que faz, Quesada? Gosto. Minha mãe falou pra ser médico, mas aí também seria tão duro, né? Plantãozinho agora, né? Pô, fácil. 43 minutos jogados do segundo tempo no microfone da Bandeirantes. Está 1 pro Vasco, 1 também pro Fluminense. Jogo parado, Flusão caído. Keno no campo de ataque na ponta esquerda. É ele, é o Keno, né, Milhose? É o Keno, mas pegou a bola na boca do estômago. Se perguntar quem ele é, às vezes ele não sabe responder. Tá estirado no gramado ali o camisa 11. Agora ele levanta e vai ganhando o campo novamente. O atacante da equipe do Flu, apenas tiro de meta pro Vasco da Gama nos pés de Léo Jardim. Dá pra curtir a festa da Band ainda, Milhose? Tem mais 7 minutinhos de festa. Ah, dá pra fazer muita Acaba coisa, às 10, hein? No futebol da Bandeirantes do FM 90.9. Alô, Diorisade, estica isso aí pro pessoal da Bandeirantes. 5 horinha. Faz 1 horinha, né? Acréscimos. Pô, acréscimos de Sobe 1 hora na plaquinha. festa, pô. Estica.
Estica, Johnny Sade. Vai até meia-noite pro pessoal da Bandeirantes. Já vem João Paulo Capellenes, o apito final na Bandeirantes. Feliz ano novo para todos os cantos do Brasil. 44 minutos jogados deste segundo tempo. Vasco 1, Fluminense também 1. Cruza a fronteira do campo de ataque. Rainha pela ponta direita. Olha o Vascão. Levantou Thiago Silva. Mas como se posiciona bem o Thiago Silva. Impressionante como é bom o zagueiro. 44,5 vai terminar o jogo. Vem novo levantamento nas costas da zaga. Passa a direita do gol. Fábio acompanha. Tiro de meta pro Fluminense. Só isso, Milhossi? Só isso, né? O jogo dá uma acalmada nesse momento e segue caído no gramado. O Thiago Mendes sentiu alguma coisa, parece muscular. Preocupação ali pro volante da equipe do Vasco da Gama. Martelli, para destacar em instantes a plaquinha. Os acréscimos da segunda etapa de Vasco 1, Fluminense 1. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tela. Simule em consórcio vw.com.br e consulte as condições. Parado o jogo, caído sentido Thiago Mendes, é ele. Aos 45 já do segundo tempo, Miriossi. Com a ajuda de Rafael Claus, ele vai se levantando, confirmando mais 4 minutos. Plaquinha dá mais 4 minutos de acréscimo na segunda etapa, Martelli. Sobram 2 de festa da Band nas suas contas? Não, porque tem apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Ah, tá, pra tu, né? 45,5, vamos até 49, só mais 4 de acréscimos. Aquele clima de... não queremos mais muita coisa aqui não, hein? Não queremos mais nada, hein, Quesada? É, aquele clima assim, não vamos arriscar, né? É melhor ter 1-1 do que de repente sofrer alguma coisa no finalzinho da partida. E fica tudo pra domingão. Domingão realmente... um jogaço, espero eu, entre Vasco da Gama e Fluminense. Desde já transmito aqui minha solidariedade a você e o grande jogo que você vai transmitir de Vasco e Fluminense no próximo domingo. Muda! Quem? Sai o 23, Thiago Mendes, vem o 25. Hugo Moura no Vasco da Gama. Bom jogador, Hugo Moura. Craque, Hugo Moura. Seleção brasileira, né? Thiago Mendes, bom jogador, foi bem hoje, Quesada. O Thiago é isso daí mesmo, arroz com feijão dele aí, nada extraordinário, né? Placar de 1-1, tá tudo igual, 46:30, vamos até 49 no microfone da Bandeirantes para você ligado em todos os cantos do Brasil. Já na faixa estendida, pegando legal em 86.3, no conforto do apito final com João Paulo Capellenes para todos os cantos do Brasil. Também no Fibro 90.9 no tradicional da de São Paulo. Quase 47 minutos jogados, Rayan marcou 1 pro Vasco, empatou, o Vasco empatou com o Rayan. Serna tinha aberto o placar pro Fluminense em 1-1, vai terminar o jogo, 47 minutos jogados deste segundo tempo. Está jogando o Fluminense. René quebra para o campo de ataque, tentou chegar a bola. Keno escapou da marcação pela ponta esquerda, 3 dedos da bola. Corta a marcação. Afasta de qualquer jeito no campo de defesa o Vasco. Vai terminar o jogo. Zagueiro chegou, tirou, Keno botou linha de fundo. Tiro de meta pro Vasco e só isso, né, Milhossi? Só isso, né? Não adianta a pressão da equipe do Fluminense no campo de ataque e o jogo dá aquela esfriada danada na reta final. Quem sabe, né? Resta 1 minuto e meio, tiro de meta para Léo Jardim. Vai colocar a bola no campo de ataque a favor do Vascão. 47:30. 48 minutos jogados deste segundo tempo. Toma distância, vai para a cobrança Léo Jardim. Vamos entrar no último minuto deste segundo tempo. Vai terminar e o primeiro capítulo de 180 minutos vai-se embora. Vasco 1. Fluminense também 1. Tudo igual, domingão, 8:30 da noite. Tem a volta para a definição do finalista da Copa do Brasil. E eles vão entrar em campo sabendo, hein? Se é Corinthians ou se é Cruzeiro. É liso esse Rayan, hein, que sabe? Esse Rayan cabe em qualquer time, hein? Esse moleque é maravilhoso. Você sabe quando ele surgiu, falou... Ó, o Vasco chegando, cruzamento para a boca do gol, Ferretti! Gol! Vascão desceu na ponta esquerda, cruzamento na entrada da pequena área, Ferretti. Um olho fechado pro empate que ele não queria acertar.
o outro aberto pro gol da vitória. Verratti sobe no alto, sobe mais alto que todo mundo. Dentro da pequena área, recebe o cruzamento, o Pirata Verratti entrou para mudar o jogo, muda o jogo. Verratti para explosão do torcedor do Vasco. Verratti sela a vitória do Cruz Maltino. Na marca dos 48 minutos jogados no segundo tempo, Verratti matador, Verratti imperdoável. Verratti fatal, marca o segundo do Vasco. Vasco 2, de virada é mais gostoso. Fluminense 1 milhões. Pra dizer que nada que aconteceu no ano entra em campo na Copa do Brasil. Verratti, esperança do Cruz Maltino, artilheiro indiscutível na temporada, sai do banco de reservas confiante, com Fernando Diniz ao seu lado. E o Pirata foi encontrar o tesouro no último minuto. Saqueia a defesa do Fluminense dentro da pequena área. De cabeça era a bola que ele pedia. E coloca no chão como manda o manual, para virar o jogo a favor do Vasco da Gama. 2-1 pro Cruz Maltino. Martelli. Leandro Quesada vai terminar o jogo. Você pediu, eu quero Verratti. Você pediu, eu quero Verratti. Tá aí. Verratti no gol. Analisar o jogo assim. Se o Vasco da Gama joga muito na área, coloca o centroavante, pô. Acho que meio básico isso, né? Uma análise muito básica de quem tá vendo o jogo, né? E acho que demorou muito pro Verratti entrar. E aí na única jogada que o Vasco faz para que o Verratti realmente possa cabecear, ele vai lá e vira o jogo pro Vasco da Gama. Gente, futebol é incrível, né? Cruzeiro era favoritaço contra o Corinthians, perdeu. O Fluminense era favorito também, até favoritaço contra o Vasco da Gama e perdeu. E tá se anunciando uma final, pelo menos por enquanto, entre Corinthians e Vasco da Gama. Sai na frente o Vasco, hein, Quesada? 51 minutos jogados. Klaus quer jogo, hein? Klaus quer jogo. A festa da Band, Klaus. Klaus quer jogo. 51 minutos jogados. Vai terminar o jogo no microfone da Bandeirantes. Por enquanto, tudo igual. Tudo igual. Um de vantagem lá, Corinthians e Cruzeiro. Um de vantagem aqui, Vasco e Fluminense. 2-1. 2-1 pro Vascão de virada. Klaus termina o jogo, Klaus. Klaus termina o jogo. 51,5. Você vai se complicar, Klaus. Você deu até 49. 51,5. Você vai se complicar, Klaus. Lateral para o Fluminense bater pela meio direita no campo de ataque. Samuel Xavier toma muita distância. Levanta para o meio da grande área. Corta a marcação do Vasco. Klaus termina o jogo no Maracanã. Vasco vence de virada. Vasco 2, Ryan e Verratti. Fluminense 1 de Serra. Vascão sai à frente para buscar a vaga na final da Copa do Brasil. Na Bandeirantes, o apito final é seu. João Paulo Capelanes deu Vasco 2, Fluminense 1. Alô, Capelani. Alô, Martelli, que jogo emocionante. Tudo aberto para a decisão da Copa do Brasil. O Vascão da Gama, que não jogou nada no primeiro tempo, simplesmente vestiu a camisa histórica com vontade e vira o jogo. Deixa tudo em aberto para o domingo, afinal de contas, domingo 4 horas da tarde. Não tem jogo. O jogo do Corinthians é às 6 horas, 18 horas. E aí, terminando, tem o jogo de volta entre Fluminense e Vasco. Não há o critério do gol marcado fora de casa. E este é um resultado gigante para o gigante da colina. Vamos com o craque Bandeirantes, é festa Cruz Maltina do Maracá. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. Muita festa no Maraca. Hino do Vasco. Mete o hino do Vasco por baixo aí. Porque realmente o time do Vasco tecnicamente é bom? Não. Individualmente é bom? Não. Coletivamente é bom? Tampouco. Quase caiu para a Série B nessa temporada. Mas se você for analisar, é uma camisa pesada, é uma camisa que chama atenção, é uma camisa histórica e simplesmente o Vasco, com o peso da camisa, reverte um placar que parecia irreversível, sobretudo na segunda etapa. Leandro Quesada, comentarista Bandeirantes, quem foi o craque Bandeirantes aí, Quesada? Ô, Capelanes, fazer algumas menções rápidas aqui, né? O Gomes participou efetivamente dos dois gols. O primeiro do Ryan e agora do Verratti. Acho que o Pumita fez um bom jogo também. Não podemos esquecer do Pumita aí do lado do Vasco da Gama. O Serna foi bem do lado do Fluminense no primeiro tempo. Depois teve uma queda aí no futebol da equipe do Flu. O Verratti, poxa, o Verratti fez o gol da vitória, né? Não dá pra gente não deixar de destacar isso.
Mas acho que o Ryan é o que merece. Porque o Ryan, além de ter feito o gol de empate, ele é que inicia toda essa jogada, né? Ele recebe ali um tranco e tal, ele tem que estar conduzindo a bola, ele recebe um tranco, a falta e rapidamente cobra a falta, e aí toda a jogada se concretiza com o Pumita, o cruzamento do Gomes e a cabeçada do Verratti. Eu vou ficar com o Ryan. Esse moleque é muito bom de bola, não vai ser para a Copa agora, tá? Para essa de 26. Mas se ele continuar nessa batida, eu acho que da próxima geração para a Copa de 2030, a gente vai ouvir muito falar no nome desse moleque. Ele é diferente, com certeza. Potencial tem, e para mim o Ryan foi o jogador revelação do Campeonato Brasileiro. Tô com você. Você tem o Alan do Palmeiras e tal, né? Que você não tem grandes nomes, revelações, jogadores que apareceram essa temporada pro Campeonato Brasileiro, né? Alan é uma boa lembrança tua. Uma boa lembrança. O Ryan, acho que o Ryan jogou muita bola. Então, Ryan é o craque Bandeirantes da vitória. Cruz Maltina foi só a primeira perna. O Vasco vence na ida. Vasco 2, Fluminense 1. Vem aí o apito final para todo o Brasil. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, NBA é nosso universo. NBA é ESPN no Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre na obra é só golaço. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br e Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. A Costa na bola, são 5 jogadores cobrindo o canto direito de Jardim. René levantou a segunda trave, Thiago Silva para trás, dominou, fintou, bateu no gol, passou. Serna. Gol! Fluminense! Serna! Jogada ensaiada, René, meia esquerda, entrada da grande área, levantou Thiago Silva na segunda trave. Quando ele sobe é pra testar pro gol, não. Quando ele sobe é pra testar pro gol, não. Testa pra trás, vem Serna de trás, enche o pé na cara da bola de perna direita, ela morre entre a ponta da luva esquerda do goleiro e a trave, no pé da trave, no limite do gol. Léo Jardim chegou, mas não tirou, morre no fundo do gol, na marca dos 22 minutos jogados do primeiro tempo. Fluminense abre o placar, alô, torcida do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras sai à frente. Alô, Léo Jardim, aquele abraço, tá no gol. 4:30 jogados deste. 4:30 jogados deste. Segundo tempo, vem cruzamento rasteiro por baixo, toque pro gol. Ponta esquerda, cruzamento rasteiro, rápido, ligeiro, passou Andrés Gomes para Nuno Moreira, ele deixou passar, sobrou Ryan na entrada da pequena área, gol aberto de perna esquerda, ele bota no ângulo superior esquerdo da meta do Fábio para empatar o jogo, para deixar tudo igual na semifinal da Copa do Brasil.
A marca dos 8 minutos jogados do segundo tempo. Vascão, Ryan, Vascão, Ryan, empata o jogo no Maracanã, um Fluminense e um Vasco. O Vasco chegando, cruzamento para a boca do gol, Verratti. Vascão desceu na ponta esquerda, cruzamento na entrada da pequena área, Verratti. Um olho fechado pro empate que ele não queria acertar. O outro aberto pro gol da vitória. Verratti sobe no alto, sobe mais alto que todo mundo. Dentro da pequena área, recebe o cruzamento, o Pirata Verratti entrou para botar o jogo. Muda o jogo, Verratti para a explosão do torcedor do Vasco. Verratti sela a vitória do Cruz Maltino. Na marca dos 48 minutos jogados no segundo tempo, Verratti matador. Verratti imperdoável. Verratti fatal. Marca o segundo do Vasco. Vasco 2. De virada é mais gostoso. Fluminense. 10:10, abrindo os trabalhos, apito final, microfone de esportes da Bandeirantes. Vamos juntos até as 11 horas da noite, é isso aí. Falaremos muito agora sobre Copa do Brasil. Capela vai ficar só em cima aí do jogo entre Vasco 2 e Fluminense 1, não. Vou falar muito sobre o Corinthians aqui, afinal de contas, Dorival. Às vezes a imprensa acerta, às vezes nós acertamos. Eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Eu não tenho interesse, conhecimento e muito menos vontade disso. Só que a gente está aqui para poder analisar. E quem fica com a bunda na janela, como nós ficamos todos os dias, por darmos opiniões antes da obra acontecer, concorda comigo? Antes da obra acontecer, porque é muito fácil você comentar o fato. Não, vamos comentar antes do fato, para ver se a gente tem ou não razão. E ontem, Dorival, perdão, Dorival, eu achei que você tinha enlouquecido, Dorival. Porque na hora que eu vejo a escalação do Corinthians, ok, povoou o meio-campo, mas que para mim não teria bola, sem o Garro, sobretudo, que é o jogador tecnicamente falando melhor desse meio campo do Corinthians, que não vem de uma boa temporada, lesão, problemas extra-campo, aquela história toda. O Corinthians ontem destruiu o Cruzeiro, deu pena do Cruzeiro, colocou o Cruzeiro no bolso. E eu achei que o Dorival tinha escalado mal, e o Dorival foi bem. O trabalho do Dorival no Campeonato Brasileiro não é bom, ponto. Na Copa do Brasil é um especialista. Acho que ele já chegou em 6 finais de Copa do Brasil. Tem que respeitar esse sujeito. E vou te falar aqui, Sadinha, agora sim, vai ser uma zebraça se o Corinthians perder na Neoquímica Arena no domingo essa classificação para a final para a Raposa. Concordo com você. O Corinthians virou esse jogo, virou no sentido de que o favorito era o Cruzeiro porque jogava em casa. Eu acho que é muito simples comentar futebol. Se a gente deixar emoções de lado, fica mais fácil. Obviamente que a gente não pode pedir para que o torcedor analise da mesma forma que a gente. E olha que a gente também tem emoção, né? Não da forma como o torcedor quer. Mas tudo que a gente analisou do Corinthians era aquilo que estava acontecendo. O Corinthians fez um campeonato brasileiro, gente, pífio, ridículo. Campanha de rebaixado. Preocupante, campanha de rebaixado. Só não foi rebaixado, assim como o Corinthians, o Santos, o Internacional, o Grêmio, o Vasco que a gente viu hoje que ganhou do Galo. O Galo, né? O próprio São Paulo, né? Esses times do Bragantino, todos eles fizeram futebol de clubes rebaixados. Né? A gente tem que falar aquilo que a gente viu. Agora, que as pessoas só lembram daquilo que interessa. A gente disse aqui ontem e durante a semana. Você concorda com isso? Você também falou. Se o Corinthians tiver a postura que teve, principalmente nos mata-matas contra o Palmeiras, tem jogo contra o Cruzeiro. Tem jogo. E foi o que aconteceu. Esse Corinthians escolhe jogo pra jogar. Isso pra mim é muito claro. Eu sei que tem muita gente que não gosta, o Pretzel não gosta e tal, mas é nítido. Os caras correm quando eles querem. Exato. O que é preocupante, né? É preocupante. Do ponto de vista de uma gestão de futebol, você deixar que os jogadores joguem
algumas partidas tipo e assim, abandonem outras. Se eu né? sou o diretor ou o presidente, eu vou chegar para esses caras, aí eles empataram com o Juventude, não quiseram jogar, não quiseram ganhar. Eu vou olhar para eles e falar assim, então rapaziada, dia 5 cai o salário, né? Então eu vou escolher quando eu vou pagar vocês. Porque vocês escolhem quando vocês querem jogar, verdade. eu vou escolher quando eu quero pagar. Só que, o Joãozinho, nesse caso o Corinthians... o Corinthians já atrasou salários. O Corinthians não tem muita moral para falar. Você entendeu minha relação, não né? entendi, não, Exato. perfeito. Agora vai chegar... O Memphis teve um dos jogos que ele chegou e falou pros caras lá dentro, né, pra diretoria, era o Augusto ainda. Falou, vocês não pagam, então me cobrando o que aqui? Então é complicado. Por isso que eu falo, uma gestão de futebol em que você atrasa salário, é difícil o Fabinho, que é o diretor de futebol, cobrar, e o técnico, mais ainda, porque o técnico não tem que se envolver, concorda, com esse tipo de coisa. Claro que vai afetar o trabalho dele, mas o técnico não sai do bolso do técnico o pagamento da folha salarial dos jogadores, né, do elenco. Então, realmente a situação é muito complicada. Agora, o Carrillo deu uma entrevista um dia desses aí, eu não sei se ele deveria ter falado, mas ele deu com a língua nos dentes, dizendo que a ideia era essa mesma. Fazer o Campeonato Brasileiro da forma que pudesse, empurrando com a barriga, evitando o rebaixamento, fazendo uma pontuação ali tranquila, entre aspas. O Corinthians conseguiu fazer ok, porque aí entra no que você falou, precisamos ganhar esse jogo, ganhou e tal, e vamos deixar tudo para a Copa do Brasil. Deu certo no primeiro jogo. Agora, gente, tem um segundo, né? O Corinthians hoje é favorito contra o Cruzeiro. Mas aí você vai apelar também para a história do Corinthians no ano em Itaquera, o Corinthians tem que ter a mesma pegada. Se o Corinthians entrar com o regulamento debaixo do braço, vamos segurar esse 1-0 e vamos ver o que dá, o Cruzeiro é um time muito, 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 muito perigoso. Mas realmente é de se aplaudir. Eu acho que é importante também o corintiano vibrar com o que aconteceu ontem, é de se aplaudir o nó tático que o Dorival deu no Léo Jardim, que é um excelente treinador. E num Cruzeiro que fechou o ano... Acho que como a terceira força aí, pelo menos de futebol praticado, abaixo de Palmeiras e Flamengo. Também não sou daquela turma, eu sei que você não é que... Nossa, olha o Cruzeiro. Também acho que teve muito exagero me também, venderam o Super Cruzeiro no começo da temporada. Exato. O Super Cruzeiro vem aí. O cabuloso está de volta. Pessoal, menos, já diria Leandro Quesada. Menos. Nunca disse isso, mas tudo bem. Você lembra daquele time que tem um nome estranho? Não fale, vamos ver se o João lembra. Que o Cruzeiro na Sul-Americana travou? Peraí, não fala. Que inclusive ficou em terceiro lugar e foi eliminado da Copa Sul-Americana. Vamos ver se você lembra o nome. Chichuruna. Muxuquiruna. Muxuquiruna, eu sabia que era Chichuruna, alguma porcaria. Olha só, esse super... que é, Capela? Aí você me pegou. Venezuela, isso aí? Equador, né? Putz, lá miséria também. Eu nunca tinha... Eu posso falar, de verdade. A gente tem que estudar pra caramba aqui. Eu nunca tinha ouvido falar do tal Muxuquiruna. Esse eu não tinha ouvido. Nunca. E se eu ouvir falar, eu esqueci, porque... igual eu. O Cruzeiro parou nesse time, meu velho. Pois é. Muxuquiruna. E outra, hein? Teve umas 7, 8 rodadas antes do encerramento do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, antes mesmo de enfrentar Flamengo Confronto e Palmeiras... direto. O Cruzeiro meio que tinha abandonado o campeonato. Perdeu do Ceará em casa, Caramba, com 50 mil no Mineirão, o Ceará rebaixado. Então, eu não acho time do Cruzeiro, todo esse time aí, pode reverter contra o Corinthians no domingo? Cara, futebol, tudo pode acontecer. Aí é muito fácil ser comentarista. Não, mas é verdade. Ontem, por exemplo, desculpa, gente, você é torcedor corintiano, você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, eu duvido que você tava botando fé numa vitória do Corinthians. Não tava nada. Duvido. Você poderia estar assim, que é Corinthians, o bagulho é louco, vai torcer porque o corintiano faz isso. 0-0 a gente segura, depois em casa a gente resolve. Você pensar que o Corinthians ia amassar o Cruzeiro como amassou, nó tático, como você falou bem, Quesada, voltar com a vitória. Cara, o Hugo fez acho que o quê? Uma defesa no jogo? E olha lá. Uma defesa e olha lá, nos pés ali, do chute do Matheus Pereira. O Corinthians gerou um chute no gol também. Também não fez nenhuma defesa, o Cássio. Foram 2 chutes de cada lado. E o Corinthians fez um gol. Quem tinha que atacar? Exatamente, a proposta do Corinthians foi muito melhor. Qual que era o discurso, Milhose? Hein, Quesada? O empate tá bom, perder de 1 tá bom. Qual que era o discurso de todo mundo quando começou a semana? Tem que voltar vivo pra São Paulo. 1-0 pro Cruzeiro, tá de bom tamanho. 2-1, assim, um gol de diferença, tamo vivo. Não pode tomar de 3, como tomou lá no Brasileiro. Meteu 1-0, velho. É isso. Meteu 1-0 e passar com autoridade. E o que fez... Eu não sou baba-ovo de torcida, não. Até porque eu elogio quando tem que elogiar e bato quando tem que bater. Mas a torcida do Corinthians, o que ela fez ontem no Mineirão... A gente tava aqui na Rádio Bandeirantes com o Ulisses, narrando o jogo, Fabiane nas reportagens...
E eu vi algumas pessoas falando assim: ai, vocês colocaram os microfones da Bandeirantes perto da torcida visitante porque vocês são pachecos e clubistas e corintianos. Os microfones da Rádio Bandeirantes em todas as externas. E isso eu posso falar com propriedade, o Milhosa também, o Quesada também. Vocês sabem como é que funciona. Os caras montam o equipamento na cabine, colocam o boom, colocam os microfones posicionados em cantos estratégicos, não de torcida, mas para que a gente possa captar os melhores sons. E a torcida do Corinthians ontem cantou o jogo inteiro. Ela mastigou, deu pena da torcida do Cruzeiro. E tanto é isso verdade, que na entrevista coletiva, eu não sou sommelier de torcida não, mas o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, reclamou da falta de presença e de apoio do torcedor cruzeirense. Não é o João Paulo Capelanes quem está falando, foi o técnico do Cruzeiro depois do jogo. Então assim, agora perderam o Abel, em todos né? os sentidos. O Abel já fez isso esse ano também, de reclamar de torcida. Mas aí mandaram ele tomar suco de caju, né, no caso. Não, mas lembra que o Palmeiras foi jogar fora e aí ele falou, tá vendo? Aqui os torcedores cantam. Universitário. Foi no Peru o jogo? Isso. Falou que, tá vendo? também, Aqui eles cantam, ó. Não, lá no Allianz dia... Parque vocês não cantam. Entendi. Entendeu? Que os caras. que o Palmeiras tá metendo uma goleada e os universitários, os peruanos estavam cantando pra cara. Esse dia o Abel tomou um vinho, acho que estragado. Ele tomou, não é possível, como é que toma aquele negócio no Peru lá? O chá de coca. Chá de. Pisco estragado. Pisco estragado com a caipirinha deles. Mas olha só, nem sei o que eu ia falar. Tranquilo, quer ir embora, pô? Tá cansado? Quer Se tomar você quiser ir embora, você está mais preocupado em ir pra festa da Band do que tá aqui. A festa já eu não acabou. quero te obrigar, entendeu? Eu queria agradecer o Milhosa que trouxe um hambúrguer pra gente aqui. Se não fosse o Milhosa, teríamos passado jogador de time, necessidades. Eu tava lá embaixo e eu falei assim, pô, vou tomar um goró. O que é um goró? Não vou tomar cerveja no meio do expediente, mas queria tomar um refrigerante, alguma coisa assim. Encontrei a Thaís Freitas, o Daniel Batista, o Pedro Campos, o Garrafo, o Fabiane, a rapaziada. Não consegui pegar uma comida, velho, nem uma bebida. Eles os caras falam mais. O quê? É. E o Ulisses também tava lá, né? O Ulisses veio de preto. Vocês sabem por quê, né? Dizem que quem usa preto é pra diminuir o tamanho, é isso? Por isso que eu uso bastante. Você vê que eu tô confiante, eu tô de branco. Você tá... Tô dando farol, tô dando certo. Você tá se achando... Inclusive, você não pode bater luz. O nosso Brad Pitt da Band, né? Eu não presto o Brad Pitt. A barbinha valorizou, cabelinho. Depois do incêndio, né? Depois do incêndio, né? Mas o João, o Dorival, você elogiou o Dorival, né? O Dorival na Copa do Brasil é monstro, cara. Monstro. Pô, o Corinthians são 7 jogos, 7 vitórias, cara. Sem tomar gols. Sem tomar gol. Até tomou um do Atlético Paranaense, mas roubaram a gente na Neoquímica Arena, isso né? é lenda, velho. Lenda, isso impressionante. Cara, o Corinthians, você sabe que ele foi campeão invicto em 95, né? Sim. Da Copa do Brasil. Sim. E o Corinthians, Contra obviamente, deve repetir esse feito se for campeão. Tudo bem, pode perder o jogo de ida numa eventual final, se chegar até lá, claro que pode, mas a tendência, claro, é um Corinthians forte para esse jogo de domingo, que inclusive, põe o hino do Corinthians aí que eu sou corintiano, vai, põe o hino do Corinthians. Maria. Vai, Corinthians! Isso é a zica reversa, vai dar tudo errado, hein, gente? Ó, fique esperto. Vou fazer um pedido para você, torcedor. Você que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes agora. Lá ele. Presta atenção. Acorda amanhã cedo, você que é corintiano, acorda cedo, sem escovar o dente, sem pentear o cabelo, né? Com aquele olhar ainda meio embaçado que você acabou de acordar, aquela remela, nem tira a remela, só pega... Acorda sem... mas todo mundo acorda sem pentear o cabelo e escovar os dentes. Tem gente que é vaidosa, né? Vai lá, já quer se arrumar, que você vai fazer, acorda com acorda, bafo, né? acorda com o pijama amassado, acorda com remela, acorda com o cabelo bagunçado, olha no espelho, acende um pouco da luz aí, fica com aquela visão embaçada, olha para você e fala assim, velho, como é da hora ser corintiano, velho. É muito bom ser corintiano. Podem falar o que for. Podem falar. Eu sei que você, palmeirense, é Capelanes, vai dormir. Eu sei que você, São Paulino, vai ficar pistola. Eu sei que o Santista... Mas todos odeiam o Corinthians, cara. Mas por que odeiam o Corinthians? Porque o Corinthians é invejado. Porque o Corinthians é muito grande. Quando você acha que o Corinthians tá morto, o Corinthians aí, pá! É o único clube do mundo que consegue reverter esse tipo de situação. Quando você dá por vencido, o corintiano acredita até o fim, é uma religião. Então, o que o corintiano sente com esse clube quebrado, falido, pisoteado, saqueado, roubado? Meteram a mão no clube, impeachment de presidente, transferbando o raio que o parta. Um ano desgraçado pro corintiano. E simplesmente o time já ganhou o título paulista, tá invicto na Copa do Brasil e tá com quase os 2 pés na decisão da Copa do Brasil. Vai falar o que pro corintiano? Como é gostoso ser corintiano!
Bora comigo, Kessa. E eu não tenho absolutamente nada para contrariar o que você falou. Futebol não é banco, né? É. Futebol não é banco, é o que dizem. Que é uma espetada ao Palmeiras? Não, exatamente. O Palmeiras esse ano tá com superávit, tudo isso, e saiu o ano sem títulos, né? O Corinthians ganhou um em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil e pode levar o segundo título no ano. Eu perguntei para um amigo palmeirense, tá? Que é um belo de um sacana. Não vou falar o nome dele porque talvez ele não... Não, fala aí, vai. Não, eu sou muito ansioso. Eu perguntei se ele trocaria... quero saber. Eu perguntei para ele se ele trocaria a dívida de 3 bi para ser campeão de alguma coisa no ano. Sabe o que ele falou? Claro, eu devo 7 bis. Eu quero ser campeão, pô. Eu sei que vocês estão numa pindaíba, mas eu quero ser campeão. Porque o torcedor quer ver o time campeão. O torcedor quer ir pra rua fazer festa. O torcedor quer fazer festa. E o Palmeiras merecia pelo menos... O Palmeiras que eu digo, a instituição, a torcida merecia pelo menos um título no ano, né? Eu acho um absurdo, sob o aspecto de gestão de futebol, o Palmeiras fechar um ano sem nenhum título, cara. E aí olhar para o rival que está todo bagunçado, como o João falou, impeachment, vem um novo presidente, o outro investigado, os anteriores o cartão corporativo, e está devendo do Transferban, e está devendo não sei do que, e está devendo para técnico, e não paga o Félix Torres. O centroavante não tem onde morar. O centroavante não tem onde morar, não paga as 4 meses. É uma confusão, é um fuzuê. E o Corinthians, gente, o Corinthians vai fechar o ano... Vai fechar o ano de 2025 sendo campeão no início e em dezembro. O único paulista que ganhou alguma coisa no ano. Pode fechar, né? Não, eu acho que vai fechar. Eu falei antes que ia dar Corinthians. Só se o Corinthians fizer uma lambança gigantesca. Eu tô com o João. Agora é tudo do Corinthians, só que é um futebol, é um jogo de futebol. Vamos respeitar o Cruzeiro também, não é um time de esquina. Posso falar? Não é um time de esquina. Se o Corinthians chegar na final, Vasco ou Fluminense... O Fluminense eu acho que é mais time que o Vasco. Eu acho que até o Fluminense reverte contra o Vasco. Mas acho que é muito pau a pau e posso falar que o Corinthians é até melhor que o Fluminense. No papel. Muitas vezes o papel não entra em campo, mas Copa do Brasil, Zubeldia contra Dorival, cara, eu acho que o Corinthians... O Vasco tava aí 7 derrotas consecutivas, foi ganhando o Fluminense. Então o Brasileirão não é muito parâmetro para esse jogo. O The New York Times hoje falou que vai fazer um estudo do futebol brasileiro que vai ser publicado no início de janeiro sobre gestão, né? Nossa, ferrou. Então eles têm como base as gestões de Palmeiras e Flamengo. É brincadeira, isso aqui é uma ironia, tá? Senão alguém vai publicar isso daí, é brincadeira. E eles vão analisar os outros times que estão desorganizados. E eles vão tentar entender como é que clubes organizados não conseguem alcançar um sucesso e aqueles que estão devendo para todo mundo conseguem conquistar um título. Aí tem que explicar para os americanos lá que não entendem nada de futebol, do soccer, como eles chamam, né, João? Você morou lá, que o futebol é isso. Futebol é 11 contra 11. Quando começa o jogo, não tem dívida, não tem nada, não tem salário atrasado, não tem dor de barriga, não tem filho doente, não tem nada, meu velho. E na Copa do Brasil... Futebol é futebol, por isso que o futebol é maravilhoso. Se fosse outro esporte, jamais o Palmeiras deixaria de ganhar alguma coisa no ano e jamais o Corinthians ganharia alguma coisa como ele ganhou o Campeonato Paulista e agora pode ganhar a Copa do Brasil. E a gente falou sobre isso, Café, na Copa do Brasil só sobrou a galera do mal, né? Só os mal pagadores, Copa Serasa do Brasil, porque Vasco, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Flamengo e o Palmeiras estão fora, né, cara? Serasa do Brasil. A Copa Serasa do Brasil, eu vou usar essa aí, Bruninho. Essa é boa, eu vou roubar isso aí. Todo mundo tá devendo. Todo mundo devendo, mas vamos brigar por título, cara. É verdade. Que e vem aí a Copa Serasa 2026. É verdade. A sede vai ser... Vai ser hoje, olha. Vai ser a Neoquímica. Vai virar um grande poupa-tempo. Boa ideia de naming rights, inclusive. O Souza fala, né? Vai ser... O Neto adora quando o Souza fala isso. Vai ser o maior poupa-tempo do Brasil. Essas brincadeiras são muito boas. Sacanagem tem prioridade, né, Quessadinha? Não, essas brincadeiras são excelentes. Dever 3 bi, então, poxa, é uma das brincadeiras mais legais, né, que eu vi no futebol, né? Pagar 4 milhões e... e o detalhe, né? Eu tô criticando o Memphis, mas eu fiz um vídeo na Placada e falei, olha, o Memphis vai fazer o gol, tá? Eu tô criticando porque o futebol é assim. Você critica, o cara vai lá e faz o gol, né? Impressionante, mas né? Como o torcedor se engana facilmente, né? O cara pode fazer a maior lambança da história, pra não falar outra coisa que começa com M. Mas ele vai lá e faz o gol.
Pronto, esquece. Virou herói, virou ele herói. É o maior Esquece, do mundo. esquece a cama que ele dorme, o hotel que ele tá. Renova o quarto do hotel lá. Dane-se o quarto de hotel do cara. Ele só joga no time de Amsterdã. Chama o serviço de quarto mecânica, só joga na Holanda. Tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso. Gente, deixa eu mandar um abraço aqui pra dona Fátima. Encontrei com ela na rua hoje. Um beijo, dona Fátima. Ela é ouvinte nossa. Ela ouve o Esporte em Debate todas as noites. Falou que pediu só pro Pretzel parar de ser crica. Eu gosto dele, mas ele é muito bom crica. Adjetivo, hein? Crica. Bom ele adjetivo. É muito crica, segundo ela. Então tá mandando um beijo pra você, que é sadinha. Ela falou que gosta muito, te admira Dona demais. Fátima, um beijo no seu coração. Capriotti muito obrigado. também. Denis, ela falou, gostei muito que o Denis entrou também. Não conhecia o Denis Gavazzi e tô gostando muito da participação desse quinteto do Esporte em Debate. Deixa eu mandar um abraço quando ele pro Fábio. Vem, né? Quando ele vem também, tem essa. Fábio França, nosso repórter cinematográfico do Jogo Aberto da Band. Tá lá no Rio de Janeiro ouvindo a gente. Herói. Com o filhinho, o Pedrão. Quem é herói? O Fabião. Por quê? Que mandou imagens especiais pra gente aqui na Fez transmissão mais da que Rádio obrigação Bandeirantes. também, né? Sim, herói. Não fez mais que obrigação, hein, Fabião? Um abraço pra você, pro Pedrinho. Pedrinho, tá conhecendo o Rio de Janeiro, você tá demais, hein, moleque? Bom, é o seguinte, gente. 10h30, vai marcar o quinto sinal. Nada ainda das entrevistas coletivas, né, Melhose? Ainda nada, Capela. Papo tá longo lá entre Fernando Diniz e os seus comandados. Mesma coisa com o Zubeldia. Vamos fazer o seguinte, vamos para a primeira pausa do apito final. E aí, na volta, a gente vem com o destaque do Leandro Quesada, do Bruno Migliozzi e a reta final para falarmos de, atenção, falaremos de Palmeiras, falaremos de Corinthians mais, falaremos de São Paulo e de Santos também. Afinal de contas, o Campeonato Paulista começa já na virada do ano e o Campeonato Brasileiro também, no fim de janeiro. Marcou o quinto sinal 10h30 da noite e já eu mando um abraço para você que nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. 10h30, vambora, Micha! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal. Aço não é tudo igual. O aço oficial do automobilismo é ArcelorMittal. A 12ª e última etapa da temporada 2025 da Stock Car será realizada no Autódromo Internacional José Carlos Paes, em Interlagos, entre 12 e 14 de dezembro. Além de representar um marco histórico, com a definição do 47º campeão da principal categoria do automobilismo brasileiro e o primeiro sob a nova era de carros da geração SUV. Rede Bandeirantes de Rádio. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa. As pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Presidente Nacional MDB Mulher, Kátia Lobo. Algumas novelas parecem que nunca terminam. Brigas que tiram o foco do que o Brasil precisa. O MDB transforma trabalho em resultado. Presidente MDB Mato Grosso, Janaína Riva. Você precisa parar de achar que política não é lugar para você, mulher. Pensar dessa forma joga contra os nossos direitos. As mulheres têm sensibilidade e força para serem protagonistas. Não abra mão disso e venha agora ocupar o seu lugar. Filie-se ao MDB. O seu bolso. A sua vida. Para questionar autoridades. Reivindicar respostas. Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Costa na bola, são 5 jogadores cobrindo o canto direito de Jardim. René levantou a segunda trave. Thiago Silva para trás. Dominou, fintou, bateu no gol, passou. Serna! Gol! Do Fluminense! De coração! Jogada ensaiada, René, meia esquerda, entrada da grande área, levantou Thiago Silva na segunda trave. Quando ele sobe é pra testar pro gol, não. Quando ele sobe é pra testar pro gol, não. Testa pra trás, vem Serna de trás, enche o pé na cara da bola de perna direita, na morre. Entre a ponta da luva esquerda do goleiro e a trave, no pé da trave, no limite do gol. Léo Jardim chegou, mas não tirou, morre no fundo do gol. Na marca dos 22 minutos jogados no primeiro tempo, Fluminense abre o placar. Alô, torcida do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras sai à frente. 4h30 jogados deste. 4h30 jogados deste. Segundo tempo, vem cruzamento rasteiro por baixo, toque pro gol. Esquerdo, cruzamento rasteiro, rápido, ligeiro, passou Andrés Gomes para Nuno Moreira, ele deixou passar, sobrou Ryan na entrada da pequena área, gol. O Vasco chegando, cruzamento para a boca do gol, Verratti. Vascão desceu na ponta esquerda, cruzamento na entrada da pequena área, Verratti. Um olho fechado pro empate que ele não queria acertar. O outro aberto pro gol da vitória. Verratti sobe no alto, sobe mais alto que todo mundo.
dentro da pequena área, recebe o cruzamento, o Pirata Verrete entrou para botar o jogo. 10h38, são os gols na voz dele, Martella, é isso aí, deu Vascão da Gama, o Vasco de virada venceu o Fluminense por 2-1, você que tá ligando na Rádio Bandeirantes agora, o Vasco bateu de virada o Fluminense por 2-1, próximo jogo só no próximo domingo, assim como nós teremos às 18 horas Corinthians e Cruzeiro, terminando o jogo, já faremos a partida na sequência entre Fluminense e Vasco. Destaque final da reportagem Bandeirantes, fala aí Bruno Milhozzi, deu Vascão, Milhozzi! É isso, Cabela, vantagem importante pro Cruz Maltino, pensando no jogo de domingo, às 8h30, atenção, é o Vasco de novo no Maracanã, de novo com o palco dividido com os torcedores do Fluminense, 50-50, uma festa bonita, e o Tricolor, né, que vinha de uma grande sequência, encara uma derrota que coloca fim a 7 jogos de invencibilidade no comando do Zubeldia. Não perdia há muito tempo, e a primeira derrota no Maracanã do Fluminense no comando do Zubeldia. Tinha 9 jogos, 9 vitórias, na 10ª pede de virada pro Vascão, que larga na frente na decisão da Copa do Brasil. Estaremos juntos em Capê no domingo, também na Neoquímica Arena, para acompanhar a outra semifinal. Cruzeiro e Corinthians, Corinthians e Cruzeiro. Estaremos desde manhãzinha lá informando tudo. Eu dos lados da Raposa, que vai em busca dessa virada contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Capê? Vai em busca do Hexa, é isso ou o Hepta, o Cruzeiro? Hepta, tem 6. Hepta, né? Tem 6 títulos da Copa do Brasil. Maior vencedor, tem toda a razão. O Corinthians não ganha desde 2009. O Vasco não ganha um título desde 2011. E né? o último foi a Copa do Brasil, né? Isso. 2011. Roubado também, que teve um pênalti do Dedé aí em cima do atacante do Curitiba. A arbitragem não deu. Mas as últimas 2 vezes que o Corinthians chegou na final, 18 contra Cruzeiro e 22 Flamengo, ele tinha grande chance de ser campeão. Sim. 18 foi aquele lance lá da história do VAR, do gol do Pedrinho e tal, né? E Jadson, Dedé e seu Pedrinho. Fagner mandando a bola lá pro Cristo Redentor no Maracanã, né? É verdade. O Fluminense ganhou em 2007 com o Renato Gaúcho. Bem lembrado, tem toda a razão. Em cima do Figueirense. Bruninho, bom descanso. Valeu, Capela. Até amanhã. Tamo junto, voltamos amanhã aí. Valeu, Puzóvio. Valeu. Valeu, Milhozzi. Grande Bruno Milhozzi. 10h40. Leandro Queçado, seu destaque final. A pergunta básica para poder te liberar. FOI. Fui, como diria FOI, é verdade. Nem que eu tivesse 2 pulmões eu chegaria naquela bola. Quem vai ganhar a Copa do Brasil e por quê? Ah, olha, tá muito na cara que vai ser o Corinthians, viu? Tá muito na cara que vai ser o Corinthians. Tá muito na cara. Mas é 30 mesmo, Rebeca. Tá bom, pode ser. Baixa o negócio aí, pelo amor de Deus. Nós estamos, para quem não está entendendo, estamos no nós temos um intercomunicador aqui. Aí a nossa produção com o Lucas Bueno, ele acha que ele tá na casa dele. Ele põe o negócio no talo. Aí o negócio que é uma gritaria de É o Rebeca que tá lá, manda um abraço, fala que meia hora tá bom. Um abraço! Aí, ó. Fala de novo, Rebeca. Um abraço! Aí, ó. Entendeu? Parece uma gralha na central também. Ele tá onde, hein? Ele tá num bunker, não, hein? Olha lá. Meu Deus, Michel. Que coisa, hein? Corinthians, acho que tá tudo pro Corinthians, né? Tudo bem. Mas é o seguinte, fiel torcida, abemos um jogo ainda, né? Domingo. Tem um jogo, Tem um jogo, calma. Até porque na Neoquímica Arena esse ano o Corinthians não tá tão bem assim, né, Quesadinha? Um brasileiro não foi legal, não foi legal. O que o Corinthians deixou de ponto precioso na campanha do Campeonato Brasileiro. Eu costumo dizer, alguns corintianos entendem, outros não, para encerrar. Fiel torcida é maravilhosa, a torcida é espetacular, mas se o time não ajudar, não adianta, cara. A torcida faz a parte dela até um determinado ponto. Depois disso, esquece. Se o Carrijo não correr, se o Ramalho não se posicionar de forma correta, se o Mateuzinho não acordar de vez em quando, fez um bom jogo, inclusive ontem, se o Memphis não tiver afim, se o Yuri não acertar o pé, se o Garro não der um pouquinho mais do que ele pode, aí não adianta, pô, né? A fiel torcida tem a limitação, pô. Ela apoia os 90 minutos, mas ela não consegue chutar a bola pro jogador, né? Se o jogador não tiver empenhado, preparado mentalmente, cabeça, pé, coração, não vai, cara. Né? Então é isso. É verdade. Quesadinha. Adeus, te espero. Bom descanso, Quesadinha. Amanhã estaremos juntos a partir das 7h30 no Esporte em Debate, tá certo? E nós somos campeões. Acabou. Foi um campeão de vida com você, isso não tem problema nenhum. Não, senhor. A portuguesa, você vai perder, depois você vai ficar chateado. Não importa, mas você já entregou, você jogou a toalha igual o Abel. Deixa eu te falar, você vai perder essa brincadeira. É bem capaz de eu perder. Você não vai mas eu perco com honra. Você não vai votar no Corinthians, que eu sei. Eu prefiro morrer do que perder a vida, Michel, agora ele vai votar no Corinthians, porque eu tô falando que eu vou votar no Corinthians, ele vai votar no Corinthians. Óbvio, né? Tchau, Quesadinha. Tchau, abraço.
10h42, eu prometi algo pro ouvinte e quando eu prometo eu preciso cumprir. Vamos para a última pausa do apito final e na volta eu prometo a você. Falaremos mais de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo e de Santos. Um giro completo pelos 4 grandes clubes da Copa do Brasil, o Corinthians e a projeção do futebol do Brasil para 2026, afinal de contas. São Paulo, Santos e Palmeiras devem não só reformular os seus elencos, mas também contratar jogadores. Será? 10h43, já você vai ficar sabendo de tudo do seu clube de coração. Até já! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade, aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote. Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suí, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza. Agora, apostar ficou mais simples. Vem pra Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já a sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento. O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes premium do Brasil. Com camarotes nos principais estádios do país, a Soccer Hospitality leva até você ou a sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu clube do coração. Anote aí, na Neoquímica Arena, você precisa conhecer o Fiel Zone. No Allianz Parque, conheça o Fan Zone. No Morumbi, é o Camarote dos Ídolos.
E no Santos, o famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui cooperações em camarotes em todo o Brasil. E para você conhecer a rede é fácil, é só acessar soccerhospitality.com.br. Repito, soccerhospitality.com.br. Camarotes Soccer Hospitality, a melhor opção para você ou para sua empresa, com serviços de open bar, open food, segurança, música, presença de ídolos, entradas exclusivas. É o melhor serviço premium em estádios no Brasil e é com a Soccer Hospitality. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. De volta no apito final, microfone da Bandeirantes e como prometido, vamos com os destaques dos 4 grandes clubes de São Paulo. Já falei no bloco anterior com o Milhosa e com o Quesada sobre Corinthians, mais de Timão, mais do Coringão. Afinal de contas, domingo tem jogaço às 6 horas da tarde, a partir das 10 horas da manhã. Estaremos lá no Camarote Fielzone, o lugar mais louco da Neoquímica Arena para Corinthians e Cruzeiro, 18 horas, marque aí. E o repórter Bandeirantes Pedro Coin tem o destaque do Timão. Fala aí, Coin! Fala, Capela, ótima noite pra você e pra todo mundo que nos escuta aqui na Rádio Bandeirantes. O Corinthians venceu o Cruzeiro na partida de ida da Copa do Brasil pelo placar de 1-0 e já voltou aos trabalhos hoje. Em campo, aqueles jogadores que não entraram ou fizeram menos de 45 minutos ontem e aqueles que jogaram por mais de um tempo ficaram apenas fazendo trabalhos regenerativos. Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva após a partida de ontem e falou um pouco sobre a importância do resultado de 1-0, ele diz que sabe da importância, sabe que é um resultado que leva o Corinthians a uma posição mais confortável na partida de volta, mas que mesmo assim o Timão precisa tomar muito cuidado, porque o Cruzeiro é um time muito bom. Evidentemente, isso até porque no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro venceu o Corinthians no Mineirão, mas ontem na Copa do Brasil, em jogo válido pela Copa do Brasil, o Timão venceu a equipe do Corinthians por 1-0. Vamos ouvir aí o que disse o técnico Dorival Júnior após a partida de ontem. Bom, assim, o Cruzeiro é uma equipe com muitas qualidades, então todo cuidado é pouco e será ainda maior no jogo do domingo. Nós temos que ter essa consciência, sabendo que nós fizemos um bom primeiro tempo, mesmo assim o próprio Cruzeiro também o fez, foi um jogo muito igual, com certeza teremos um jogo muito similar no final de semana e sinceramente é uma vantagem muito importante, mas se entrarmos em campo pensando em defendê-la, nós vamos correr um risco muito grande. Então nós temos que ter consciência que nós vamos precisar fazer e termos algo mais para que possamos consolidar a nossa classificação. Eu espero que isso aconteça pelo trabalho, pela dedicação e pela entrega que essa equipe vai deixar em campo, com certeza. Isso daí não vai faltar. Bom, tá aí então o técnico Dorival Júnior, né? Ele fala exatamente sobre essa questão, né? De que se o Corinthians entrar apenas pensando em defender a vantagem que tem, é muito possível de perder esse gol de vantagem que o Timão tem para cima do Cruzeiro. Lembrando que a partida é no próximo domingo, às 6 horas da tarde, e claro que você acompanha tudo aqui na Rádio Bandeirantes, Capela. Boa, Pedrão, do Pedro Coin, vamos com o destaque da reportagem Bandeirantes. Muita atenção, o Palmeiras, que vive a expectativa de, quem sabe, contratações, pelo menos Abel Ferreira fica para 2026 e 2027. Alô, Guilherme Maciel, fala do verde aí, maciça. O Palmeiras vive um momento de preparação intensa para a próxima temporada e trabalha em várias frentes que envolvem comando técnico, o elenco e o planejamento estratégico. No centro disso está Abel Ferreira, que segue como figura fundamental no projeto Alviverde. Com contrato agora vigente até 2027, o treinador deve alcançar a marca aproximadamente de 500 jogos à frente do clube brasileiro, o que o colocará entre os principais técnicos com mais partidas na história do futebol brasileiro. Esse número expressivo reforça o peso de seu trabalho e a confiança da diretoria em mantê-lo como líder do projeto esportivo a um longo prazo. Dentro de campo, o Palmeiras também acompanha atentamente a situação de jogadores que eram considerados importantes. Um dos casos é o de Paulinho, contratado para ser um reforço de peso, mas que enfrenta uma recuperação delicada após uma nova cirurgia na tíbia direita.
O atacante tem evoluído de forma gradual com sessões constantes de fisioterapia, ainda sem previsão de retorno aos gramados. A expectativa é que ele possa ficar à disposição ao longo de 2026, dependendo da resposta do corpo ao tratamento. Ao mesmo tempo, o clube avalia com cuidado o futuro de duas de suas principais referências nos últimos anos, o goleiro Everton e o meio-campista Rafael Veiga. Ambos têm contrato para seguir no clube, mas encerraram 2025 em um momento menos brilhante. Por conta de sua lesão, Everton perdeu espaço após uma boa fase de Carlos Miguel, enquanto Rafael Veiga enfrentou uma temporada marcada por problemas físicos e queda de desempenho. Apesar disso, a diretoria não trabalha com saídas imediatas e mantém um planejamento que ainda inclui os dois atletas, considerando suas histórias no clube, qualidade técnica e potencial de recuperação. Enquanto isso, o mercado europeu está de olho nas jovens promessas da equipe, e o jogador da vez é Riquelme Felipe, que pode ter como destino o Copenhague da Dinamarca. De acordo com algumas fontes, a equipe europeia já fez uma primeira consulta nesta semana para entender melhor os valores de uma eventual negociação. Vale lembrar que nos últimos meses, Riquelme também foi alvo de forte interesse do Zenit da Rússia. O clube de São Petersburgo, inclusive, também cogita avançar com uma oferta agora na abertura do mercado de inverno europeu. Aos 19 anos, Riquelme Felipe tem 2 jogos em 2025 pelo time profissional do Verdão, com quem tem contrato válido até 2029. Do Guilherme Maciel, do Palmeiras, vamos pro São Paulo. Repórter Bandeirantes Paulo do Vale, de forma exclusiva com detalhes do São Paulo aqui no apito final. Fala aí, do Vale. Oi, Capela. O São Paulo muda o perfil do elenco, ou pelo menos tenta, né? Dispensando alguns jogadores nas últimas horas. Já notificou aí Luiz Gustavo e Rigoni. Ambos não seguirão no São Paulo, jogadores diferentes, de posições diferentes, de histórias diferentes e até, de alguma forma, de importâncias diferentes no São Paulo. O Luiz Gustavo foi um cara que, enquanto esteve em campo em 2025, foi bem, apesar de já ter 38 anos, alguns problemas de saúde, né? Um tromboembolismo pulmonar. Parecia até que poderia ter sequência no São Paulo por mais uma temporada, a partir do momento que definiu que joga por pelo menos mais um ano, mas o tricolor decidiu não renovar com o Luiz Gustavo, apesar da sinalização do jogador que reduziria a parte aí dos seus vencimentos. E o Rigoni, bom, né? Para muita gente, o Rigoni não deveria nem ter retornado ao São Paulo por conta daquela primeira passagem dele, que começou bem, mas depois o Rigoni mostrou o nível de jogador que é, retornou por uma indicação do Crespo, mas não seguirá no São Paulo para a próxima temporada. E o tricolor, que tenta mudar o perfil do elenco, está atrás de Pochettino, meia argentino de 29 anos do Fortaleza. Foi muito bem, né? Algumas temporadas no Leão do Pici, caiu um pouco de rendimento nessa, mas ainda pode ser um cara importante. Tem contrato com o Fortaleza até 2027, então não vai ser tão fácil assim tirar o Pochettino do Fortaleza, apesar de que a equipe vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro momento, São Paulo tentou um empréstimo, mas o Fortaleza não ficou muito animado não. Então o tricolor tenta nos próximos dias formalizar uma proposta, quem sabe envolvendo aí uma troca de jogadores. São Paulo que tá de olho no Pochettino, no Matheus Pereira, entre outros atletas, né? Como o Medina, jogador hoje no futebol argentino, no Estudiantes, que o Crespo gosta bastante. Acho que teremos sim uma janela movimentada no São Paulo entre partidas e chegadas no tricolor paulista. Por falar em movimentação, o Diego Fernandes, né, voltou a movimentar as redes sociais, empresário aí, que ficou com essa fama de ter intermediado a chegada do Ancelotti, agora ele tenta intermediar uma SAF no São Paulo. O próprio Diego Fernandes que tem dito que não quer ser o CEO, não quer ser o presidente do São Paulo, ele quer ser um investidor e tenta usar a sua influência no mercado para, quem sabe, viabilizar esse movimento no São Paulo. Não é fácil por conta do conselho, né, que é contra, muita gente do conselho é contra, outros dirigentes, conselheiros são a favor, mas hoje o São Paulo, comandado pelo Casares, tem um acordo com a Galápagos. Então, papo de SAF com o Casares tendo poder no São Paulo, a Galápagos tem que ser consultada, que é hoje a responsável pela FIDIC do tricolor paulista. Mas o Diego Fernandes esteve, inclusive, nas últimas horas aí conversando com um sheik árabe, com o CEO de uma fundação que tem muita grana no Catar e, quem sabe, podendo viabilizar ainda mais a possibilidade de uma SAF no tricolor paulista. Capelanes.
E pra gente fechar o nosso giro da projeção de 2025 para Corinthians e a projeção para 2026 de vários torneios que teremos no ano que vem, de Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro, estaduais, tem muita coisa pela frente. Vamos com o destaque do Santos, que fica na Série A. Fala, Guilherme Agrelo, um abraço para você. Oi, Capela, tudo bem? Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. Vamos lá atualizar o Santos Futebol Clube, que vive aí uma reta final de ano decisiva em relação a Neymar Júnior, se ele fica ou não para a próxima temporada. Bom, ele e o seu staff vão negociar com o clube a sua permanência para 2026. O Neymar tem o grande objetivo de estar na Copa do Mundo com a seleção brasileira e para isso precisaria, claro, de um clube. Ele renovou com o Santos em junho deste ano, com vínculo até o dia 31 de dezembro e uma opção de extensão desse vínculo justamente até junho do ano que vem, que é quando começa o Mundial de Seleções lá nos Estados Unidos, México e Canadá. Essa semana deve ser decisiva para a resolução dessa situação entre Neymar e Santos Futebol Clube, se ele fica ou não para 2026. O que sabemos de concreto em relação ao Neymar é que na semana que vem ele vai passar por uma artroscopia no joelho esquerdo para investigar e corrigir um problema que quase o afastou da reta final dos jogos do Peixe no Campeonato Brasileiro. Ele jogou no sacrifício mesmo e conseguiu, inclusive, fazer 4 gols em 3 jogos nas 3 últimas partidas do Peixe e ajudar o time a escapar do rebaixamento. Mas terá que passar por esse procedimento cirúrgico que é brando, não é nada tão invasivo assim. Ele pode perder de 20 a 25 dias ali mais ou menos das atividades do Peixe nessa reta final de ano que o clube também se encontra em férias. Isso significa que Neymar e Santos terão pelo menos este vínculo ainda no final da temporada da artroscopia em seu joelho esquerdo. Lembrando que o Santos volta às atividades no dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, de maneira remota, e aí no dia 2 de janeiro se reapresenta aos trabalhos no Centro de Treinamentos Rei Pelé, lá na Baixada Santista. Ainda sobre permanência, saídas para o ano que vem, um que deve deixar o Peixe é o atacante Guilherme, que foi o artilheiro do Santos nessa temporada de 2025, fez 15 gols, deu mais outras 9 assistências e está a caminho do futebol estadunidense. Tem uma proposta do Houston Dynamo, clube da MLS, e pode deixar o Santos nos próximos dias. E o Santos também trabalha no mercado sem muitas possibilidades, com um fluxo de caixa muito complicado, é o que já falou também o diretor de futebol executivo Alexandre Matos, que não deve fazer nenhuma loucura para contratações pensando na próxima temporada. Capela? É isso aí, pra gente ainda colocar um trechinho da entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Ontem, depois da vitória em cima do Cruzeiro, ele aproveitou para falar um pouquinho sobre o jogo, projetar o duelo deste fim de semana, o jogo de volta na Neoquímica Arena lotada, e aproveitou para dar umas cornetadas naquela galera que corneta o Dorival. Fala aí, professor Dorival. O torcedor pode ter certeza que tem uma equipe aqui lutando, se entregando, se dedicando, dando o seu melhor pela nossa equipe. Eu acho que o exemplo desses citados e mais outros que vieram e que estão aí juntamente com o nosso grupo, não participando, porém vibrando, torcendo, tenho certeza, e de repente, no jogo de domingo, podendo também estarem em campo. Então, eu acho que é uma somatória. Quando você precisa, esses jogadores respondem. E é isso que nós estamos percebendo. O Garro teve aí minutos importantes, ficou muito tempo afastado. Yuri, da mesma forma, trabalhando à parte, fez de tudo para estar em campo, se dedicou, se entregou, foi até onde deu. A partir desse momento, o Garro entra em campo também muito atento, muito ligado, focado e contribuiu demais para esse resultado importante. Apenas o primeiro tempo de um jogo onde os 90 finais valerão muito. E nós teremos que ter uma entrega ainda superior a isso, para que possamos, se Deus quiser, no final de semana aí, termos possibilidades reais de alcançarmos um grande resultado. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Antenados. Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo aplicativo Bandplay e também radiobandeirantes.com.br. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje no programa a cantora Aline Rosa. A artista acaba de lançar o álbum As Canções que Eu Fiz Pra Ela, dividido em duas partes. A primeira traz uma mistura de samba pop, afrobeat, samba reggae e MPB, reforçando a identidade baiana contemporânea desse trabalho. O single Outras Palavras abriu a nova fase, enquanto a música Wagner Moura presta uma homenagem bem-humorada à Bahia e aos artistas que conquistaram o país e o mundo, como o próprio homenageado Wagner Moura. Muita coisa boa chegando, o carnaval também tá aí, a Aline Rosa vai dividir todas as novidades e lembrando, que você pode interagir conosco pelas redes sociais em @Danilo Gobato. Antenados, na Bandeirantes, com Danilo Gobato. Conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo a super Aline Rosa. Tudo bem, Aline? Como que você tá? Tudo bem, Danilo. Bem-vindo, bem? Que prazer. Que massa estar aqui com você, que massa mesmo. Olha, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, a participação, a presença. A Aline tá aqui para dividir as novidades da carreira. Tem muita coisa boa chegando. Nós vamos também relembrar os momentos marcantes, os grandes sucessos, mais de 20 anos de carreira, mais de 10 anos na carreira solo. E você sabe que eu tô muito feliz de te receber, porque eu sou um fulhão, adoro axé, adoro carnaval, as micaretas, Salvador, Bahia. Nossa. Tem coisa melhor? Não tem, né? A gente se joga. Bom, eu já queria começar esse papo falando das novidades sobre seu novo álbum. São 10 faixas inéditas, é um álbum de músicas inéditas. Músicas inéditas e a maioria autoria minha, com parcerias, né? A maioria não, acho que todas são autoria minha com algumas parcerias. Eu tô com o desejo de lançar alguns singles também, além desses, porque eu acho que pro álbum ficou muito pequeno diante de... Tem muita coisa na gaveta, é isso? Muita coisa guardada, muita coisa que eu tô guardando no meu coração há muito tempo e eu quero soltar pro mundo. Agora, você tava há tempos, né, sem lançar um álbum inteiro mesmo, completinho, né? O que te motivou, né, o desejo de lançar um álbum com começo, meio e fim, numa época e numa era dos singles, né, das músicas ali avulsas? Eu não sei se você viu, eu falei eu tenho falado muito de saúde mental nos últimos tempos. Depressão e tudo mais. Eu tive um momento muito de um meio que um hiato, assim, de produção, de criatividade, né? A depressão deixa a gente muito debilitada. Então eu fiquei mais ou menos 6, 7 anos fazendo o possível, né? O que dava pra fazer. E de um ano pra cá eu tô meio que me reorganizando com tratamentos bons e tudo mais. Então eu saí desse lugar e tô voltando a ver, assim, as cores, né, da vida. Então, durante esse tempo, eu escrevia muito, eu
muita coisa que eu não falava pro mundo, eu acabava escrevendo textos e acabei musicando esses textos. E eu falei, cara, não vai dar pra lançar single só agora. Eu preciso colocar isso em muitas coisas. Eu tenho que falar muito sobre tudo. O álbum não é uma coisa focada em saúde mental, mas tem também reflexões e coisinhas minhas, né? Que eu tava guardado mesmo. Agora, é importante, né? A gente vai detalhar o álbum, a gente vai falar das misturas que você colocou ali de gênero, dos sons, que a Bahia permite isso, né? Esses encontros. Mas só para não perder o gancho aqui também, já que você trouxe esse assunto, é muito importante você colocar, você como uma grande artista, a vitrine, né? A exposição que você tem ali no seu meio, nas entrevistas, nas suas redes, de falar sobre um assunto tão importante como esse, né? É uma prestação de serviço, porque, né, a depressão, ela não tem ali um público definido, ali um perfil. Ela atinge todos, em todas as classes, em todas as faixas etárias, né? Você é uma artista, uma empresária bem-sucedida, não é? Com uma carreira aí de muitos sucessos, mas ainda assim também, não é? Você enfrentou e está enfrentando ainda, porque é um processo, né, Aline? Então é bom você colocar isso, porque as pessoas se identificam. Foi assim, eu vivo a depressão há muitos anos, né? Tipo, desde 2004 eu tive minha primeira síndrome do pânico e de lá pra cá eu vinha cuidando e tratando, mas chegou um momento em 2017, mais ou menos, que, enfim, não estava acertando nos tratamentos, né? Porque a gente precisa realmente tratar como uma pessoa trata diabetes, apendicite, enfim, doenças crônicas. Então, nesse período, eu mergulhei mesmo num profundo mais escuro, assim. E essa coisa, a depressão não escolhe cara, não escolhe status, tá aí. E quando eu comecei a falar sobre isso, eu vi o quanto eu precisava falar mais, porque muitas pessoas se identificaram com meu relato e muita gente também me disse que se sentiu ajudado, porque viu que tinha uma luz no fim do túnel, né? Existe tratamento, hoje até existem tratamentos públicos, né, para saúde mental. E é isso, quanto mais falar é melhor, e eu incentivo também quem está escutando agora a falar sobre isso com pessoas da família, com amigos, deixar de ser um tabu esse assunto, porque tem muita gente que morre, né, com isso, no silêncio do seu quarto. E no álbum, né, claro, é um axézão, é pra cima, é solar, é carnaval de Salvador, tem ali, mas é isso, nas suas letras, nas suas composições, é um reflexo, a música é um reflexo, não é? Da artista, da compositora, então tem ali umas pitadas ali, algo que você passou e que da sua experiência, mas voltando aqui, Aline, porque você tá com esse trabalho, com esse álbum novo, tem essa mistura, né, que a Bahia permite, então você flerta ali com outros ritmos, com outros gêneros. É axézão, mas tem o samba, tem o pop, tem o afro beat, tem a nova MPB. Como que foi? Você ficou esse tempo estudando esse novo álbum, esse projeto, e foi colocando tudo junto nesse caldeirão? Eu acabei pegando referências minhas mesmo, de onde eu escuto muitas coisas de diferentes estilos, ritmos, de outros países, de outras culturas, e eu me sentia assim numa vontade muito grande de colocar essas coisas no meu trabalho, e eu não